Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que estiver nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast, o Maratonando Histórias. Vou falar pra vocês que hoje Hoje é o ficou fácil tipo pra de mim. convidado que a gente gosta. Hoje ficou fácil pra mim, porque eu falo que olha como é a importância do network. Eu conheci ele lá na mentoria do Joel. E a gente teve contato na mentoria do Joel, não. A gente teve mais contato depois online mesmo. Aí ele veio pra minha mentoria. Aí ficou, o produto dele é sensacional. E aí eu falei, cara, o cara que é de tecnologia, a gente tá acostumado com cortes de podcast, ele vai lá e faz o corte dos livros. Achei sensacional. Seja muito bem-vindo, Adilson. Obrigado. Nossa, é muito legal ter. É a segunda, hein? A Lê veio agora. Boa. Vocês fiquem, vocês são mentorados, fiquem espertos. Chamar todo mundo. Boa. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da leitura, da importância da leitura, né? Já que a gente vai falar disso, então vamos começar. Como que começou a sua história com a leitura? Tá. A minha história é super recente com a leitura, né? Às vezes o pessoal olha lá o meu Instagram e fala, essa pessoa aí lê desde criança, né? É o que eu achava, inclusive. Eu comecei a ler em 2020, na pandemia. Então, eu nunca fui a pessoa que tinha hábito, lia livro técnico de faculdade, pós. E é por obrigação. Por obrigação, total. E aí, em 2020, na empresa que eu trabalho, o meu diretor ele falou, vamos fazer um estudo. Estava naquela época de pandemia, que não podia fazer nada, tal. A gente queria aproximar o time de liderança. E aí, ele falou, vamos fazer um estudo através do livro Mindset, Psicologia do Sucesso. Aí, vamos. Eu falei, nossa, complicou para mim, né? Porque eu não tinha um hábito. Aí eu pensei, vamos fazer, né? Afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Éramos em 11 líderes, né? Aí ele contratou uma professora da Unicamp, montou uma puta estratégia legal, assim, sabe? Bem bacana. Beleza, fez o planejamento, começamos a ler. Primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, eu tenho um monte de coisa para fazer e agora eu vou ter que ler. Essa era a minha mentalidade. Era assim que eu pensava em 2020. Já tem um monte de coisa pra fazer, mais isso agora. Mais um trabalho agora, vou ter que ler. Eu pensava assim, beleza, fizemos a leitura. Foi muito difícil para mim. Eu demorei 4 meses para ler esse livro. Eu fui o último dos líderes a concluir. O pessoal me esperou. Foram finalizando. Era para ler em, 2 meses. Eu li em 4. Mas aquele livro foi essencial, assim. Ele abriu minha cabeça, porque o tema do livro é sobre mindset fixo. E mindset de crescimento. E eu tava total no mindset fixo. Então, aquilo me despertou, assim, sabe? E aí, dali eu comecei. Então, meio que eu falo que eu fui obrigado a ler. Não foi algo que eu tinha vontade, não, vou ler. Eu sempre tinha um desejo, eu olhava as pessoas no podcast comentando de livros e tudo. Eu falei, nossa, que legal, né? Mas nunca tive o hábito. Aí eu fui obrigado, li e fiquei apaixonado. Aí foi um atrás do outro. Aí não parei mais, estou até hoje. E aí você foi... Mas esse projeto que saiu... Você começou por obrigação. Sim. Aí foi, beleza, vou ler mais um. Tá. Aí você tinha algum tipo de esquema para começar a ler ou você só foi fazendo? Não, no começo, quando ele contratou essa professora de português, ela meio que organizou mais ou menos. Ela usa um método que hoje é um método que eu uso também, eu melhorei um pouquinho ele, que é o Kumbuka. É uma estratégia de um autor, eu não lembro quem é, que é um método para você estudar os livros. Então, tem ali meio um planejamento de leitura, você divide o livro em algumas partes. Então, quando acabou o primeiro, eu comecei a montar o meu planejamento. Eu entendi o REC. Eu falei, beleza, é só pegar o livro e dividir em pequenas partes e ler. Tá bom. Aí eu comecei a montar o planejamento do próximo e fui indo, meio que seguindo o planejamento mesmo, porque eu estava sentindo a necessidade por não ter o hábito. Aí depois que criou o hábito, beleza, aí estabeleceu tudo certo. Mas eu comecei usando esse planejamento, que é o que eu tenho hoje na minha comunidade, eu monto esse planejamento para quem chega. E eu fui lendo. Então, daí eu peguei o primeiro Mindset, depois eu li o segundo, acho que foi Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Aí depois eu li Seja Foda, do Caio Carneiro. Fui lendo alguns, sempre focados em livro de desenvolvimento. Liderança, produtividade, sempre com esse foco. E não parei mais. Aí fui indo até que em 2021, depois de um ano, um pouquinho mais de um ano que eu já estava lendo, aí eu tive a ideia de criar o Cortes. Mas foi muito porque, assim, eu trabalho com liderança há 11 anos. Então, eu sempre tive esse negócio de servir, de passar o conhecimento, de não guardar para mim. Eu falei, se eu criar um Instagram para falar disso, eu acho que vai ser legal.
Você não tinha Instagram antes? Tinha o meu pessoal que postava Tinha algumas só- coisinhas lá, Mas tipo, você pensou nisso total como hobby ou já pensou em, opa, isso aqui lá na frente pode virar alguma coisa? eu acho que assim, num começo, na verdade assim, ó, eu pensei primeiro em como eu vou reter o meu conhecimento. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, ó, tô lendo muito e tá escapando o conhecimento. Aí eu falei, como é que eu retenho o conhecimento? Aí teve um dia que eu acabei a leitura de um livro, era o Mais Esperto que o Diabo. Aí eu falei, vou fazer uma resenha. Vou fazer uma resenha desse livro. Igual a gente fazia na escola. Né? Isso. É. Aí eu sentei, abri o Google Drive lá, comecei a fazer minhas anotações mais para eu absorver mesmo. Aí veio um site assim na hora, eu falei, beleza, vou fazer aqui no Google, vai ficar para mim. Eu falei, se eu jogar para o mundo, deixa eu ver como é que tá. Entrei no Instagram, procurei as pessoas que tinham algo parecido. Tinha 2, 3 pessoas com consistência, que inclusive estão até hoje com bastante consistência. Aí eu falei, tem 2, cabe 3, cabe eu. Foi essa a minha cabeça. Mas no começo foi mais assim, vou reter como hobby, porque eu falei, é meu lifestyle. Então, tipo assim, Sim. eu vou jogar o que eu tô curtindo isso, tá legal, é minha rotina, vou passando. Eu fui pensar em business depois de, sei lá, de 1 ano de cortes, acho. Eu fiquei 1 ano entregando tudo de conteúdo livre, conteúdo. Aí uma hora que eu virou uma chave, falei, não, eu acho que dá pra virar um negócio isso mesmo. E o que foi que fez você fazer? Opa, eu posso ser que... Foi assim, eu percebi que tinha uma demanda reprimida. Na verdade, eu tenho essa dificuldade, é um ponto de melhoria meu. Eu sempre quase perco os times das coisas. É muito difícil. Tipo, o pessoal começou, você tem clube do livro? Você tem clube do livro? Você tem clube do livro? Na terceira já tinha criado. Tenho. Só um minuto que eu vou te mandar o link. Na terceira tu foi humilde, né? Porque já teve gente que falou, você tem isso aqui? Tenho. Já foi lá, cara, na aguinha e já vendeu. Terceira... Terceira foi bem, né? ô. Então eu percebi que eu falei, acho que o pessoal quer. Eu, por mim, eu não queria fazer, porque eu falei, tem um monte de clube do livro aí na internet, tem um monte de Mas coisa. é que tá, né? Tem um monte dos outros, não Exatamente. tem o seu. Não tem o seu. Então eu tinha até essa crença ali, tipo assim, não, acho que... Por que vão pegar o meu, né? Porque o meu, né? Tem um monte de clube do livro aí. Aí fulano já tem 200 mil seguidores. Exato. Então foi esse insight, tipo assim, foi o pessoal pedindo mesmo. Cara, eu quero ler com você, eu quero um clube do livro e tal. Aí eu criei. Meio que obrigado de novo, quase, assim. Porque, de fato... Tem que apertar, né? Tem. Senão não Sim, sai. Não sai. Normalmente eu perco os times das coisas. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu não tô enxergando algumas coisas e perco o time. Igual quando a gente tava fazendo a mentoria, né? Eu tava já na comunidade, aí a Isa falou, acho que tem que vender mentoria lá pra Tá fazer. esperando. O povo, da mesma maneira que tava esperando a clube do livro dele, tava esperando A mentoria. Não, foi assim, um dia eu fiz um pitch lá no grupo, vamos fazer mentoria, vamos. Vendeu e tô com a mentoria até hoje em grupo. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de entender o tempo certo das coisas. Mas foi assim, foi pedido mesmo. O pessoal pediu e aí eu criei. E quanto de diferença fez a leitura no seu profissional? Total. Assim, é absurdo. Eu acho que toda vez... Como que eu encaro o livro, né? Eu encaro o livro como uma ferramenta. Que é a minha maneira. Eu me desenvolvo através dos livros. Minha comunidade é assim também. A gente se desenvolve através dos livros. Toda vez que eu acabo um livro, eu me sinto muito mais preparado para o dia a dia. Eu me sinto muito mais preparado para os desafios, para os problemas, para as estratégias. Então, eu vejo que depois desses quase 4 anos de leitura, eu me sinto mais pronto, eu falo que eu tenho mais opções na minha caixa de ferramentas. Quando acontece algum problema, eu já vi isso em algum lugar, eu já li em algum lugar, eu já vi como alguém reagiu a uma determinada situação. Então, me ajudou muito a ter uma análise mais crítica e ter bastante ferramenta. Tem muita ferramenta, né? Porque quando você lê, você acaba descobrindo ferramenta de tudo, né? De mentoria, de liderança, de produtividade, tem ferramenta para tudo. Então, ajudou muito, assim, é absurdo a diferença, assim. E era uma coisa até engraçada, né? Porque lá em 2020, enquanto eu não era leitor ainda, eu não lia, eu me desenvolvia de outras maneiras. Treinamentos, YouTube. Sim. E eu me sentia muito pronto em 2020. Nossa, eu sei muita coisa. Na verdade, eu não sabia muita coisa, né? Você ficava naquelas... Eu olho assim para trás e falo, nossa, eu era bem limitado. Não que eu não seja muito bom agora, mas eu achava que eu tinha bastante ferramental
Mas quando eu comecei a ler muito, eu falei, cara, eu tenho poucas ferramentas. Preciso melhorar bastante. Então, me trouxe muito essa bagagem, sabe, de vivência. Porque é um livro, o autor vai dividir com a gente o que deu certo, o que deu errado, o mindset dele. Então, você consegue aplicar muito no dia a dia. E qual é a estratégia que você utiliza para escolher um título para você iniciar? Tá. Tem uma resposta racional e uma romântica. Vou dar as duas. É, isso aí. A romântica, eu vou comprando o livro, enfio na minha biblioteca. E aí eu tenho uma hora que eu olho assim, eu acabo o livro e eu fico lá meditando, olhando para aqueles livros na minha frente. E tipo assim, o universo, Deus, alguma coisa, me manda o que Brilha eu preciso. E às vezes dá certo. Às vezes dá certo, vem um assim que precisa. Então, assim, a resposta mais romântica é, às vezes vem um, tipo, tem lá 40, meu olho mira naquele ali. E eu acredito muito nisso. Pode ser um viés também, mas às vezes dá certo. E o outro é que, às vezes, eu pego bastante indicação de pessoas de autoridade. Que nem, por exemplo, tô ouvindo um podcast, sei lá, Joel, Caio, quem que seja, eles comentam de algum livro. Eu O anoto. podcast desse, por exemplo, que ele fez com o Uri Exato, Levine, foi eu isso. preciso ler esse livro. Porque se Exatamente. o podcast foi assim, imagina o cara no livro dele. Então, é uma fonte para mim de escolha é bastante as indicações das outras pessoas que eu admiro. Então, por exemplo, eu consumo bastante também o G4 do Alfredo e do Bruno Nardon, eles sempre estão indicando livros. E uma indicação deles tem um peso. Tem um peso. Tem um peso, né? Os caras Então, têm resultado, né? Tem resultado, exatamente. Então, e eu escolho muito isso também, porque assim, o livro eu vou passar, sei lá, 20 dias com ele. Então, eu quero saber quem eu escolhi para passar 20 dias comigo ali na leitura. Então, essas duas. Meio romântico, eu olho lá, às vezes chega, vem um sinal, eu escolho um livro, e outro mais é no detalhinho mesmo. E o livro da comunidade? Boa, esse é mais Porque criterioso. você lê mais de um ao mesmo tempo, justamente porque é um para você E um para e um para a comunidade. Na verdade, agora eu tô com dois produtos agora. Tem a comunidade e tem a fonte. Sim, que é... A fonte foi um projeto de 3 livros de finanças que eu tive uma ideia e criei. Então, foi fácil. 3 livros de finanças, peguei um livro de mentalidade, de princípio, de ferramenta, de estratégia e bolei. Agora, na comunidade, eu tento enxergar, e eu fico com o olho meio treinado, eu tento enxergar o que as pessoas estão precisando. Então, assim, beleza, começamos o primeiro livro lá em junho do ano passado. Aí eu tô nos encontros aos sábados, eu tô com a escutativa, eu tô percebendo as perguntas que elas fazem, os comentários que elas fazem, o que rola no grupo do WhatsApp. Às vezes eu indico algum podcast, a pessoa se identifica, que legal, quando você tiver mais uma coisa com conteúdo disso, indica pra gente, aí eu anoto. Então, normalmente, eu tento escolher um livro que eu sei que eles estão precisando. Muito percebendo, porque não pode ser um livro só para mim, né? Eu tenho que ser um livro que ajude eles também. Mas às vezes tem algumas estratégias, que nem, por exemplo, em janeiro, começando o ano, eu coloquei hábitos atômicos. Em janeiro, o pessoal quer mudar o hábito. Eu comecei a ler concomitante depois disso. Então, por quê? Janeiro é legal, todo mundo tá querendo mudar alguma coisa. Sim. Então, também entender esses momentos, né? Agora, por exemplo, em abril, nós estamos lendo Essencialismo. Por quê? O Essencialismo, ele fala sobre você realmente só fazer o que é essencial e tirar as distrações. Por que eu coloquei ele em abril? Eu falei, as pessoas decidiram alguns planejamentos em janeiro, aí carnaval. Você vai se perdendo em fevereiro, março. Então, abril, vamos olhar para o plano, fazer só o que é essencial. Vamos voltar. Vamos voltar para o essencial. Então, eu tento buscar alguns momentos que é entender o timing das coisas e ouvir muito eles. Exemplo também, em dezembro eu fiz uma enquete. Falei, pessoal, qual tema vocês querem? Coloquei lá, produtividade, biografia, liderança. E eles votaram em ordem. Então, foi também um tema que eles escolheram. Então, eu tento sempre pegar algo que ajudem eles. E você repetiu já algum livro? Na comunidade? Ou eu lendo? Você e na comunidade? Na comunidade eu não repeti nenhum ainda. Por quê? Também fica gravado. Então, quando as pessoas entram novas, eu libero tudo gravado. Então, eu falo, olha, o histórico está aqui.
Se você Tem que quiser... estar aqui. É. Se você quiser bem, se não quiser, É. vamos daqui para lá. Exatamente. Você vai chegar agora, ok. Se você quiser ver as aulas gravadas dos outros livros, você acessa aí e assiste, né? Então, na comunidade eu nunca repeti. Eu já repeti vários. Eu fiz várias releituras, muito porque por exemplo, na comunidade, eu quero entregar um livro que realmente tenha um impacto na vida da pessoa, que ajude Que ela ela. utilize, né? Que ela utilize. Então, eu tento colocar um livro para que eu tenha certeza que vai ajudar. Que nem Hábitos Atômicos eu tinha lido há 2 anos atrás. Eu também. Então eu falei, eu vou colocar lá porque eu já li, eu sei que ela é importante, eu sei que vai ajudar. Então, às vezes, eu faço algumas releituras jogando o livro dentro da comunidade, mas na comunidade eu nunca repeti ainda. Entendi. Então você tá repetindo Você faz com a comunidade o que teu chefe fez com você lá atrás. Tipo né? isso. Que É acho que bem ele isso. olhou e falou, bom, estamos numa situação onde as pessoas estavam fixas. Sim. Todo mundo estava acostumado com a realidade. Vem a pandemia. Eu falo que a pandemia foi um caos mundial e isso não se nega. A gente passou por muitas perdas. Mas existem ganhos que você fala, teve muita coisa que, assim, nossa, tinha uma visão negativa das coisas. Foi o negócio da vacina do drive-thru, né? que A gente foi tomar vacina de foi gripe. tomar a vacina da gripe agora e tomamos no drive-thru. No drive-thru. Aí eu perguntei pra ela, existia drive-thru Não antes da tinha. Covid? Não tinha, né? Não tinha. E, Ou cara, seja, muito quanto rápido. tempo A gente as passou pessoas lá dentro do perdiam? carro, a mulher, Sim. Quanto tempo as pessoas perdiam? Às vezes, a maioria vai tomar vacina particular, a maioria vai de carro, Sim. às vezes vai até de Uber. E assim, coisa de 5 minutos. Você para o carro, a mulher pega a tua carteirinha, confere, pum, aplica, te devolve e você sai. Sim. Quantos perdiam? Ah, total. Então, é óbvio que tem que sempre relembrar. Foi uma coisa Não, e muito pra gente ruim. também foi ruim, meu E tio esse é ficou um em ganho, coma, esse é um foi ganho péssimo. ínfimo, mas só pra Só deixar pra galera aí, exemplificado. às vezes, que não interpreta direito o que a gente fala. Vai puxar um corte aí. Vai né? puxar um corte que não é pra puxar. Pelo amor de Deus. O cast dos adoradores de pandemia, né? Não quero ficar com essa marca. Não essa marca. Eu tenho uma pergunta. Mano. E como que é a sua rotina em relação aos livros? Perguntar isso. Como que é? Não, porque agora é mentoria pra mim, né? Então, É porque agora o leitor aqui Eu leu vejo 80 todo dia. páginas assim. Nossa, ó. Todo dia ele tá lá, grifando, marcando. domingo Valentim dormiu Eu fui como correr. se não houvesse amanhã. A Isadora foi correr, eu acordei lá minhas 7 e pouca e comecei a ler o livro, ler, nada do Valentim acordar, ler. Aí li umas 80 páginas, eu falei, cara, o livro tem 240, eu li 80 páginas. Aí ficou, uau. Aí eu falei, nossa. Sou uma máquina de Se leitura. eu fizesse isso desde 96, quando eu tinha 10 anos, eu era o Bill Gates. E aí, como que é a sua rotina, vai? Tá, eu sou um cara muito regrado com rotina. Cara, minha rotina, ela e assim, não mexe na minha rotina. Eu não pensei que fosse nada diferente. É muito chato. Mas assim, eu sou bem chato com isso. Então, eu acordo, primeira coisa que eu faço de manhã, eu tomo café e leio. Antes até de treinar. Tá, Primeiro eu então- faço a minha leitura. Eu Então, estamos no caminho certo, vai. Estamos ok. Por quê? E isso é uma coisa que eu sempre falo para quem quer criar o hábito. Se você quer criar o hábito mesmo, você não vai ler 10 horas da noite. É a força de Nossa. vontade, né? Tô lendo a única coisa e lá fala sobre a Sim, força de vontade. total. Vai no final Ela do dia, sua vai força de vontade acabando. baixa, é mais Exatamente. difícil. E outra, você tem diversas distrações durante o dia, problemas, sua cabeça tá esgotada. Então, eu sempre leio de manhã, sempre. Eu começo lendo ali, eu leio 30, estourando 40 minutos, assim, de leitura de manhã. Eu tenho um privilégio que eu trabalho em home office. Eu vou pro escritório uma vez por semana só. Então, eu consigo ler também na hora do meu almoço. Então, na hora do meu almoço, eu faço o meu almoço ali, sobra ali uns 40 minutos, mais ou menos. Aí eu leio mais um pouquinho. E só. Isso é uma coisa. Já... 2 horas quase de... É que às vezes as 1h30, pessoas 2 olham horas. e falam assim, cara, passa o dia lendo. Essa percepção. Mas não é. Eu Que leio... você não vai gravar Não é a um parte jogo de chata do trabalho, que é intensidade. igual. Não é um jogo de intensidade, é um jogo de disciplina. Exatamente. De um pouco cada dia. Quando eu tô muito afim de um livro, eu leio à noite. Mas minha cabeça já não funciona, porque eu acordo muito cedo. Cara, 8 horas da noite eu tô Já começa. entrando em stand-by. Mas aí qual que é o segredo? É todo dia. Sim. É de segunda a segunda há 4 anos. O eu tô corpo não fazendo sabe isso. que é domingo, não sabe que é Não. sábado. Mas vamos aos... Quais são os hobbies, além de corrida? Que eu sei que tem mais um. Tem o tênis. O tênis é um dos meus hobbies, assim, que eu fiquei apaixonado pelo tênis. E por que o tênis? Então, aí vamos entrar num ponto interessante.
Eu sempre fui uma pessoa que joguei futebol a minha vida inteira. Sempre, desde pequeno. Até 2017. Aí eu tive uma trombose na perna. Tem um farsante que falou também que jogava futebol. É. Nunca vi. Eu não jogava, eu dava show. Ah, é diferente, é diferente. Exatamente. Então eu joguei bola a minha vida toda. E aí em 2017 eu tive uma trombose na perna, atrás do joelho. Acho que em fevereiro de 2017. E aí isso foi muito complexo, assim, eu tive que tomar um remédio anticoagulante para deixar o sangue fino, fiquei muito tempo de cama, recuperação e tudo mais, e eu não podia jogar bola por causa do remédio. Por quê? Se eu tiver alguma trombada, algum choque, coisa, Pode dar outro... pode dar outro problema por causa do sangue, não coagula, se eu me cortar, alguma coisa assim. Beleza, aí fiz todo esse tratamento e tal, fiz os exames, não achou nada, beleza, o médico falou, você tá liberado. Pode voltar para o seu futebol à vontade. Cortou o remédio, voltei. 6 meses depois eu tive uma segunda trombose de novo, na mesma perna, num cantinho do lado, assim. Aí parei de novo. Aí interrupção de novo, para de esporte e tal. Comecei a tomar o remédio de novo. E aí chegou a pandemia, ganhei muito peso nessa época e tudo. Aí quando eu comecei a voltar para o esporte, porque eu ainda tomo remédio até hoje, porque eu ainda não descobri a causa. Estamos investigando ainda depois de 6 anos, é um negócio assim que eu não bebo, assim, bebo socialmente, não fumo. Fizemos milhões de exames assim, não acho o que é, mas como eu já tive um segundo episódio, eu preciso tomar um remédio. Vai que. Exatamente. Vai ficar pagando pra ver, né? Pra onde vai vir a próxima. Exato. Por segurança, ela falou, continua com o remédio. Eu falei, então tá bom. Qual que é o único esporte que não tem contato? Um dos poucos. O tênis. Poucos, porque... Um dos poucos. A maioria tem contato, algum tipo de contato, né? E também não tem... Ou impacto, né? E ele não tem muito impacto e no sentido que também não tem um choque, eu não vou trombar com ninguém, eu aqui, uma pessoa do outro lado da quadra. O máximo é tomar uma bolada. O máximo é uma bolada. Eu falei, bom... Eu sempre gostei de esporte, né? Eu falei, eu vou tentar o tênis. Aí eu comecei a fazer tênis e, cara, fiquei apaixonado pelo tênis. Apaixonado, porque além de a parte da intensidade do esporte, ele é um esporte muito mental. Que você fica ali 2 horas fazendo um jogo e é você com a sua cabeça pensando um monte de coisa. E eu gostei muito e que também é um esporte que me colocou de volta na atividade física. Então, esse é um dos principais hobbies que eu tenho, assim, de curtir, de treinar, de jogar, competir. Então, acho que o tênis teve essa história. Tem algum livro que te inspirou para ir pro tênis? Tem. Tem. Não me inspirou para ir para o tênis, mas aí me colocou em ação para fazer a aula do tênis. Eu estava lendo um livro do Napoleão Hill, que é um de capa azul, chama Atitude Mental Positiva. Esse eu nunca li. É um livro ok. 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 A gente já sabe mais ou menos como que é a filosofia do Napoleão Hill e tal, né? Mas naquele episódio eu tava ali já, tipo, tive um problema em 2017, isso foi 2022. Fazia 5 anos ali que eu tava naquela, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e eu não conseguia voltar pra atividade por causa desse problema na perna. E aí, finalizando um capítulo lá, teve um exercício que ele colocou assim, tipo... sabe aquilo que você quer fazer? Vai, fecha a página e faz agora. E aí, onde eu moro, tem uma quadra de tênis. Aí eu falei, eu acho que, futebol não dá. E se eu ficar esperando futebol, não tá no meu controle. Eu não sei quando eu vou poder voltar a jogar. Eu queria até fazer bike, mas aí bike também... E se cai? Então, exato. Aí não dá. Se cai, ferrou. Né? É isso que eu pensei. Aí eu falei, bom, vamos pro tênis. Aí eu mandei uma mensagem no grupo lá, do condomínio. Me indicaram um professor de tênis... Aí eu já agendei, 2 dias depois, comprei uma raquete e comecei a fazer. E fiquei até agora, mas foi esse livro, porque, sei lá, se eu não tivesse lido aquele capítulo naquela hora, que foi assim, foi mais ou menos assim, cara, muda a sua vida agora, sai da inércia, vai fazer alguma coisa que você sempre quer, mas não tá conseguindo, fecha essa página e vai. Aí eu fechei e fui e deu certo. Então foi esse livro, eu digo que esse livro, de todos os livros que eu li, ele não teve um grande ensinamento, mas ele foi um dos mais importantes. Porque eu voltei a fazer atividade física por causa dele. Eu lembro do jogo interior de tênis, que o cara explica tecnicamente, mas é para poder explicar para quem... Eu não lembro o nome do autor. É difícil lembrar o nome do autor. Não sei porque eu não consigo gravar quem foi que escreveu as coisas. Eu tenho que ir lá ver quem foi.
Mas o jogo interior do tênis foi da onde saiu ali a metodologia coach, né? Sim. Então, para quem às vezes tem uma... Tá ouvindo e fala assim, nossa, coach, não sei o quê. Vai lá, lê o livro, entende como funciona a metodologia, porque ali é um básico é o princípio de como funciona. Aí você falou, eu lembrei automático, que eu li, inclusive, por indicação de quando eu fiz as formações em coaching. Nossa, Então, foi esse sensacional. livro é o livro de cabeceira do Bill Gates. Tô no caminho, então. Eu já ouvi uma entrevista com ele que ele fala que o livro de cabeceira deles é o jogo interior do tênis. Eu achei, assim, é um livro de mentalidade, é muito focado na parte de excelência, é focado na solução. Então, às vezes você tem um problema, quanto mais você alimenta o problema, mais ele cresce, menos facilidade você tem para resolver. Então, para mim, é um livro... Eu li esse livro e eu usei uma estratégia que tem lá nele e depois eu fiquei até, assim, fiquei meio chateado de ter usado. Porque, assim, ele fala... mas aconteceu, eu queria testar. Ele fala que, assim, num jogo de tênis, ele é 90% mental. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem que bater na bolinha, você tem que estar bem preparado e não tem segredo. É aquilo. Só que você com a sua cabeça. Você erra uma bola, você fala, putz, errei. Aí você erra a segunda, errei. Aí na terceira você já tem medo de bater na bola. E aí tem uma estratégia ao inverso que ele falou no livro ali, que tava jogando um dia com não era nem amigo, nada, por isso que eu também não me senti tão mal depois. Mas ele falou assim, quando o cara tá acertando tudo, você elogia ele onde ele tá acertando. Exemplo, vamos supor que você tá acertando toda a sua direita. No intervalo do jogo, entre aquela aguinha, você chega pro cara e fala assim... Que direita, hein? Hoje você tá com a direita calibrada, hein? O que acontece? Na cabeça do cara, ele vai ficar tentando calcular o que ele fez de diferente pra direita dele tá boa no dia. Aí ele desconcentra. Ele não acertou mais nenhuma direita e ganhei o jogo. Sacanagem. Mas é mental, é jogo mental. Ele pegou, e o autor fala nisso do livro. Por isso que os tenistas não se olham no tênis. Tem até trejeitos, às vezes, de olhar um pro outro, você já percebe alguma coisa diferente. E aí eu falei, vou testar um dia. E aí eu testei, realmente, cara, ele começou a errar toda a direita, porque quando ele recebeu um elogio, aí ele falou, cara, realmente... O que eu fiz? Acho que ele pensou assim, realmente minha direita tá boa hoje. O que eu tô fazendo diferente? Aí prestar atenção na atacada, não no que tá jogo, fazendo. desconcentra, perde o foco. Eu sei que essa parte, eu gosto que ele fala assim, o treinador chega e fala, você tem que arrumar o cotovelo. Aí o cara passa a não acertar o negócio porque ele tá pensando no cotovelo. E aí eu falo, é a mesma coisa que funciona para quem corre. Não tem uma vez que eu fico, nossa, eu errei essa passada, nossa, eu errei esse pace, nossa, eu errei isso aqui. Eu falo, nossa, que foi ótimo, então dá para melhorar. Então dá para melhorar, é o tempo todo no mental. Aconteceu isso na prova ontem. A gente saiu, a prova da live, é que vocês vão ouvir depois esse podcast, mas fiz a prova da live, que dia que foi? 21, né? Para quem for ouvir, Sim. 21 de abril. Chegou, largou 5:10. Péssimo. Péssima estratégia da prova. Eu falo que quando isso acontece é porque 5 e 10 quilômetros largaram juntos. Ah, então, tá. você imagina... Tu falou 5 e 10, parecia que era a hora, Não, horário. Pensa, 5 são e 10. 8 mil corredores ao todo. 21, 10 e 5. Tá. Eu acho que foram 1.000 e poucos corredores do 21. Ou seja, todo mundo junto ali para largar. Largou, afunilou. Aí começou outro problema. Porque 5 e 10 junto, aquele pessoal foi massacrando ali. A gente tava com a minha amiga inclusive estava usando balão. Eu vi lá, essa história, a Júlia do balão. Eu falei, se tem o padre do balão, a Júlia do balão. E aí, a hora que eu falei, vamos fazer em menos de 50 minutos os 10 quilômetros, então a gente tem que ir mais forte. Primeiro quilômetro, 5:30. Falei, lascou. Automaticamente já calculei, 5:30, se eu fizer os 10 vai dar 53 minutos, não vai dar. Eu preciso recuperar esses 30 segundos. Só que aí, se eu ficasse pensando no 5:30, eu falei, não, o próximo vai ser... Você tem que fazer em menos de 5:30. E aí, o próximo 5, e assim vai. O segundo já foi 4:50. Boa. Aí eu falei, ganhei, agora vai 4:50 até o final. Aí foi exatamente o que aconteceu. Começou a bater 4:50, 4:50, 4:49, 4:45. Falei, é isso aqui que tem que ficar até o final. Sim. A hora que chegamos, 48:30. Nossa, falei, golaço. é isso aí. Boa. Aí eu falei, exatamente porque o jogo mental funciona. Eu vou fazer assim. Eu já visualizei que vai ser assim. Vai continuar assim. Eu tinha fôlego para fazer menos até, mas não queria abusar, né? Então, Sim.
Não, jogo esse mental negócio é de surreal. visualizar é muito poderoso, né? Sim. E outro dia eu vi uma matéria, não é um livro, eu comprei, mas eu preciso ler, eu não li ainda. Um livro do treinador do Michael Phelps. Eu acho que eu te contei essa história. Não lembro se eu contei ou não, mas o treinador dele, por 10 anos, o treinador do Phelps, toda vez antes de dormir, o Phelps tinha que visualizar um nado borboleta na cabeça dele de 400 metros por anos. Então ele deitava na cama e ele visualizava, fechava o olho e nadava 400 borboleta. Já é Beleza. pra dormir cansado. Já pode sim, visualiza. O que aconteceu? Eu não sei qual foi a Olimpíada, não sei se foi 2008 ou 2012. Entrou água no óculos dele, na final. E ele nadou exatamente do jeito, porque ele já tinha visualizado e nadado 400 metros de olho fechado. Então entrou água, ele continuou e ganhou, foi campeão, ouro olímpico. Para quem for estudar essa parte de visualização melhor, o nosso cérebro, ele remete a emoções e ação. E quando a gente está imaginando e entra na ação do negócio, a gente sente emoção. E aí ele não consegue separar se você de fato está vivendo aquilo ou se você já viveu. Então, quando você revive, às vezes fala, nossa, tive um déjà vu. Não, porque você imaginou aquela cena como ela seria. E você projeta ali as suas ligações nervosas da cabeça para fazer exatamente aquilo que você imaginou, aquilo que você sonhou. E é engraçado, se você quiser fazer a prova dos 9, que eu falo, é triste a forma que eu tenho de testar isso, mas provavelmente na sua vida você já perdeu algum ente querido, algum amigo, alguma coisa. Projeta o dia que essa pessoa, que você ouviu exatamente isso, da saudade, da vontade de chorar, porque você volta naquele dia. Então, a mesma coisa funciona quando você pega um objeto, você pega uma foto, você revive aquilo. Então, esse é um exemplo para você. Será que a imaginação funciona mesmo? Volta lá que você vai ver. Teste pra ver. Você não tem como ir para frente para testar, então faz o contrário, o teste que você vai ver. Eu adoro essa visualização, eu acredito muito. Então, surreal. E qual de todos os livros que você já leu que é seu preferido? Obstáculo é o Caminho, Ryan Holiday. Para mim é um dos melhores de todos os tempos. Ele fala muito sobre... Ele é um filósofo, né? E ele fala, hoje é um dos que mais falam ali sobre a filosofia estoica, sobre o estoicismo. E ele consegue traduzir um pouco o estoicismo mais para o dia a dia. Porque você vai ler um livro de estoicismo, Epiteto, lá de 2400, você não consegue interpretar muito bem aquilo, é muito difícil. É tipo a Bíblia. É muito difícil. Difícil. Então ele consegue interpretar isso. E esse livro, para mim, ele é um top 1, assim, sobrando. O Obstáculo é o Caminho. Mas ele é um livro mais de desenvolvimento? Não, ele técnico. É um livro... Não é técnico, ele é um livro sobre... falo que é sobre mentalidade, porque ele fala assim que todos os nossos problemas... o caminho é esse, tipo assim, na hora você tá ali no meio do caos, você não consegue enxergar talvez com clareza o quanto aquele momento vai ser importante na sua vida depois. Mas ele fala que o obstáculo, ele é o caminho do crescimento. A gente só cresce através dos obstáculos, através de superando os nossos medos, os nossos problemas, né? Então é um livro ele conta várias histórias assim de pessoas icônicas no mundo, como elas se transformaram depois de um problema por causa do caos. Geralmente é por causa do caos. De um problema muito dramático, um trauma, alguma coisa muito forte, aquela pessoa ressignificou aquilo e ela virou, assim, uma máquina. Então ele conta muito que, tipo assim, cara, é mais ou menos assim, peça problema pra sua vida que você vai evoluir. Então ele é um livro bem diferente, mas foi muito importante porque eu li ele exatamente nessa época da trombose e tudo mais, e eu ressignifiquei muito isso. Porque eu ficava falando, pô, mas por que eu, né? O que aconteceu e tal? Então ele chegou no momento certo também para eu ressignificar algumas coisas. E eu adoro ele, para mim é o autor que eu mais gosto, é o meu autor preferido, eu gosto muito, assim, do estilo dele, ele tem um estilo bem provocativo, assim. De enfiar o dedo na filha e virar, né? Eu falo que o livro tá aí para todo mundo, mas não é para todo mundo. Ele é um livro bem, assim, a leitura é bem gostoso, mas ele é muito provocativo, muito, muito, assim. Eu já quero ler. Esse Esse aí tá liberado, pode comprar. Tá vendo? Ganhou. Eu trouxe você intencionalmente. Boa. Venceu já a primeira. Eu coloquei um livro dele na comunidade chamado O Ego é Seu Inimigo.
Ah, sim, sim. O Maravilhoso pessoal também. fala muito bem dele. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Ele vai remeter sempre ao como a gente enxerga a vida, o como a gente ressignifica as coisas. Mas muito tem a ver também com aquilo que o pessoal pede, geralmente de troca de ano, né? De um ano para o outro. Ai, eu quero muito abundância. Você vai fazer o quê? Eu vi um Reels esses dias de uma menina, ela tem um conteúdo cristão, tá? Eu achei bem legal, porque ela traz a prática Tá. daquilo de forma, assim, lúdica. Então ela falou assim, vou te mostrar quando você pede um bolo para Deus. Como que ele te entrega. Aí ela falou, você pediu esse bolo. Aí ela pega o bolo, assim, de chocolate, bonito pra cá. Era isso aqui que você pediu pra Deus. Aí ele te entregou isso aqui. Aí ela vai lá, quebra o ovo, assim, de qualquer jeito. Tem o ovo, não sei o que. Ela vai e coloca todos os ingredientes e faz assim. Tá aqui. E na internet, que você tem no seu celular, tem um vídeo no YouTube explicando como você usa isso aqui. Mas você não quer fazer isso. Você imaginou aqui, pronto. E na sua cabeça Deus não me entrega aquilo que eu peço. Então ele te entregou o obstáculo, que era, se você não sabe, aprende. Você tem um recurso, mas às vezes a gente não reconhece. Então ela falou, o primeiro passo é agradece que você tem o YouTube, agradece que você tem o celular, agradece que você tem o forno. Então todos aqui, o dinheiro que você tinha, você comprou os ingredientes, faça. E aí ela falou, o primeiro talvez não saia assim, mas aí você precisa treinar, porque aí me lembrou até o Joel, porque ela falou, os seus sonhos vão te testar. Então aquilo que você pede não vai vir bonitinho, materializado. Ai, que legal. O pessoal quer o resultado, né? Não quer o processo, né? Sim. O pessoal quer dar o jump, né? Ele quer E pular aí não toda a tem, jornada. e aí não tem aquela coisa. Como que nós criaríamos um podcast maratonando histórias se as pessoas já viessem prontas com o resultado na mão? Total, E eu vou saber a história de quem, por quê. total. Se você não fosse obrigado a ler, não teria cortes. Não teria cortes. Não, e outro exemplo, né? Às vezes o pessoal fala assim, legal, o momento que você tá vivendo. Hoje eu tô com parceria com 2 editoras, tem outras coisas em andamento, tem a comunidade, criei um outro produto, tem a mentoria em grupo, mentoria individual. Tudo muito legal, só que, cara, eu fiquei 2 anos criando conteúdo sem ganhar R$1. Quem é que espera 2 anos? Pois é, que tá disposto a ficar 2 anos criando conteúdo diariamente. Não, vai cair no golpe do Pix que dobra. Não, pô, pelo não amor de dá. Deus. Exemplo, isso é uma coisa muito legal, que eu falo, as pessoas às vezes falam, você é louco. Mas é isso que dá certo. Eu estou desde novembro de 2021 sem furar um dia no feed. Tudo bem, Exatamente. o meu conteúdo, ele é fácil, é um corte e tal, entendi. Mas ele é seu conteúdo, é você que tá fazendo. Não, mas Importa, é isso, né? tem que preparar, tem que estar lá todo dia postando. Primeiro você tem que ler. Exato, exato. Senão, vamos começar do começo. Você tem que ler. Se você não lê, você não faz conteúdo, porque é para aquilo. Segundo, você precisa entender o autor que você está lendo, porque senão você fica enviesado nas suas conclusões. Total. Aí você vai para o conteúdo. Você tem que preparar o conteúdo e pensar, por que eu vou destacar isso aqui? Por que eu destaquei isso aqui? Porque tu explica lá. Eu sigo de verdade, então eu entendo o que ele está explicando lá. E o conteúdo que você cria hoje é diferente do de 2021. Lógico. Porque você foi criando, vendo que dava certo, que dava Total. errado, mudando o design, mudando as cores, mudando a fonte, Tá e com blá, blá, blá. identidade nova. Tô com identidade nova, Tá velho. todo... o negócio agora tá chique. Agora tá chique. Mas é isso. Se você olhar o primeiro lá, o primeiro conteúdo meu foi 16 de agosto. Cara, dá vergonha do meu primeiro. Você meu olha lá, primeiro parecia vídeo era assim também. tudo colorido, cada post era uma cor, era um caos. Mas eu comecei tudo de ponta cabeça, né? E foi evoluindo. E vou falar pro pessoal aqui, ó, o digital, você vai recomeçar várias vezes. Eu falo que, assim, eu fui muito inconstante na questão de manter um conteúdo dentro de um nicho. Não sei, a gente não é o mesmo de um dia para o outro, que dirá de um ano para o outro, e no digital parece que você vive 5 anos em um ano, e às vezes me doía essa questão de vou mudar, mas às vezes foi um livro que mudou. E aí esse senhor que vocês estão ouvindo hoje me indicou David Goggins. David Goggins é um cara casca grossa. Eu falei, vou ler esse livro. Mas ele ficou falando tanto da mentoria que eu falei, vou ler primeiro. Aí parei todas as minhas outras leituras para ler. E aí tudo que eu tava pendente na minha vida, que dependia de mim, o cara falava, você não dá o seu 100% e tá reclamando do quê? Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu li o primeiro livro em 20 dias. O segundo já tava. Eu falei, vou comprar o segundo já, porque eu já sei que eu vou querer ler. Aí ele fazia assim, o segundo é melhor ainda. Aí eu tive que ler os dois juntos. Eu terminei um, já embarquei no mas outro. o David Foi para mim. Goggins Foi... é um espetáculo, né? Eu falo assim,
ele é até um pouco irresponsável. Se você for olhar com um olhar mais, né? Não, ele é responsável, mas nele, pouco né? sou nele. eu, né? É nele, exatamente. Porque eu não tô afim de passar pelos processos. Por exemplo, eu corri 7 km com a canela quebrada. Total. Eu, se fizer dor, vou pro fisioterapeuta. Isso. Ponto. Eu não vou querer Mas pôr aí placa no meu pé. pega um louco. Sim. Se ele conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Então É. tem que tomar cuidado com a Isso mensagem que eu também, falei, né? um pouco irresponsável, não. É. Um pouco irresponsável sou eu. Mas Ele é muito. é aquilo Só assim, ó, coisa sabe qual é um louca. ponto legal, Carlos? É que assim, eu vejo o pessoal hoje, eles têm na internet, eles colocam as pessoas nas caixinhas. E aí você não consegue extrair todo mundo tem uma coisa boa. Sim. Aí às vezes a pessoa fala Faz uma um abobrinha, negocinho. pronto, ela tá na caixinha ali. Aí Detesto, não quero mais o saber. conteúdo dela não serve mais. Aí ela tá na caixinha do conteúdo que não serve. Eu leio tudo e eu tento sempre absorver alguma coisa de bom daquilo que eu tô lendo ou daquilo que eu tô vendo. Cara, e eu falo isso na minha comunidade. Absorve o que faz sentido. E aprende descarta com aquilo que não faz. Isso, Não faz, descarta. Não é pra você, descarta, cara. Mas não quer dizer que você vai parar de acompanhar a pessoa. Cara, a pessoa tá lá, ela tem alguma coisa de bom pra entregar. Você não precisa morrer abraçado com ela, Exatamente. né? Você Não é pra você casar. Pega o conteúdo, vê o que você faz sentido. Mas às vezes as pessoas não. Hoje em dia, não, a pessoa fez isso, eu não gosto dela. Ela vai na caixinha do não gosto. E aí você fica enviesado, aí o algoritmo só te entrega o que você curte. Você fica cada vez mais enviesado. E Mimado. E fica nessa bolha. Exatamente. Fica uma pessoa, criança mimada com 30 anos. Eu não falo que... Nossa, posicionamento político, tem gente que tem posicionamento político completamente diferente do meu e nem por isso vai deixar de ser parte ali, às vezes amigo. Claro, vai ter os extremistas que eu, de fato, dou um afastado, porque daí eu não quero, sim. Mas se você não tiver uma opinião contrária à sua, Sim, total. tu nem trabalha teu cérebro pra e aquilo. Principalmente E o ser humano nisso, né? nem se desenvolve, Nem né? se desenvolve. Exato. Porque o ideal é que tenha sempre uma ideia antagônica para poder você conseguir... Pra gerar o debate, né? Exatamente. Pra gerar A o gente debate. mesmo não tem ideia junto, casado, e não tem um Sim. monte de coisa que falar, nada a ver. Pra mim, eu não faria. Não, E ele faz. Hoje- Várias vezes eu tô errado e ela tá certa. A vida é assim. Casado, você... a gente entende. Tá vendo? Agora mesmo ele tá certo. Mais uma vez. né? Mais uma vez, você está certo. E se... pensando no pessoal que pode chegar no seu perfil, querendo começar a ler, a comunidade também é feita para iniciantes e como eles começam? Tá. A comunidade, ela é feita para iniciante, só que ela tem um perfil muito bem definido. Que hoje 95% das pessoas que estão lá são líderes empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras. Por quê? Porque eu estou respeitando bastante o momento, a sinergia do grupo, de ter esse contexto de comunidade mesmo. Então, se a pessoa não for esse perfil, eu tento vender a fonte, por exemplo, que é um outro público. Mas serve também para quem está começando. Por quê? Eu preparo um planejamento de leitura, que é aquilo que eu estava falando que fizeram comigo. Então, o que aplicaram em mim, eu melhorei um pouquinho o método, o que eu achava que fazia sentido. Então, eu pego o livro e divido em pequenos pedaços. Então, a pessoa, e eu sempre falo, você quer começar a ler? Cara, eu só preciso de... Você tem 15 minutos por dia? É só isso. A pessoa às vezes fala que não. Porque ela tá 8 horas no celular. Exatamente. A minha maior objeção hoje não É o é tempo. preço, não é nada. É tipo, não dá, eu não tenho tempo. Essa é a minha maior objeção. Aí você fala, entra lá, vê quanto surreal. tempo você tá no Instagram. Exato. surreal. A objeção é essa. Mas assim, é 15 minutos por dia. Se a pessoa ler 15 minutos por dia, seguindo o planejamento que eu preparo, que dá de 7 a 10 páginas por dia. É. Então, Vai depender um pouquinho do livro, né? ele serve para iniciante. E aí, o que eu instruo quem está na comunidade que quer criar o hábito? Primeiro, 15 minutos por dia. Tenta colocar de manhã, que é aquilo que a gente estava falando. Cara, se é sua prioridade não pode ser 10 horas da Já noite. começa com o livro. Mude É. seus Se horários não e tem mude de sua manhã, vida. no horário do almoço, igual tu Talvez faz, na hora do almoço, um porque bom se recurso, você deixar né? à noite, cara, a tendência de você procrastinar é muito Ou grande. dormir. Ou dormir, ou tá cansado, amanhã eu leio. E aí nessa... Então assim, 15 minutos por dia, de manhã de preferência, ou na hora do almoço, se possível. E aí eu monto um planejamento, é como se fosse um planner. E aí eu peço pra pessoa imprimir e dar o check no dia que ela lê. Isso eu aprendi no Hábitos Atômicos, que é o rastreamento de hábitos.
gestão visual, você deixa visual, eu peço para deixar tipo na mesa do escritório, põe na Perto da geladeira, onde você vai ler. onde você vai ler, ou dentro no livro, junto com o livro. Pode ser o planejamento. marca-página do teu livro. Exato. E aí eu falo, ó, você leu, você vai Faz. lá e dá um check. Dá um check, você vai rastreando. E o que acontece? Vai chegar uma hora que você vai ver tudo aquele planner, tudo rabiscado, você vai falar, ai caramba, hoje eu não li. E aí você vai, psicologicamente, você vai querer dar o check. É. E aí você se força a ler. Então serve muito por causa desse planner. Se a pessoa não tiver o hábito, ela consegue. Inclusive, isso é uma coisa muito legal. As pessoas entram, às vezes, com um pouco de receio. Elas querem estar no ambiente, porque a gente sabe que a leitura é importante, sabe os benefícios da leitura, elas querem estar no ambiente. Então, às vezes, elas entram meio inseguras. Tipo, será que vai dar? Eu falo, você tem 15 minutos? Tenho. Então, beleza, vai dar certo. Hoje estão lendo 2 livros por mês. Tem gente que acabou, ó, a nossa leitura vai acabar sábado. Tem gente que ontem já acabou o livro. Tá lendo 2 livros ao mesmo tempo. E isso foi um dos motivos, agora o estratégia por trás. Isso foi um dos motivos que eu criei a fonte. Porque eu percebi que quem estava comigo na comunidade já estava lendo mais de um livro. Eu falei, já que vai ler mais de um, lê comigo. É. Porque senão ela vai comprar outro livro de alguém, pode ser que sinta um desejo de comprar um outro clube do livro. Então eu percebi ali, num olhar ali, eu falei, tem uma galera que tá numa vibe rápida já, num flow bom. Acelerou o pessoal. Acelerou e tá lendo mais de 2. Então se vai ler mais de 2, vamos ler junto comigo. Aí eu criei a fonte, que é uma imersão com 3 livros de finanças. Por que eu escolhi finanças? É um negócio que tu não precisa melhorar. E a gente não aprende na escola. Todas as áreas da vida, se você for olhar, o Sim, pessoal, na exatamente. verdade, dá uma derrapada na Sim, vida. É. exatamente. Então eu falei, então eu criei a fonte. Por quê? Eu falei, ó, quem já tá nessa vibe, nesse flow de ler mais de um, vamos ler comigo então. E aí eu criei esse produto, a gente se encontra de segunda à noite. É a mesma estratégia, é o mesmo método, é o mesmo tudo. O que que muda? A persona. A persona da comunidade é um time mais sênior. Agora que eu criei a fonte, a comunidade, uma galera foi pra fonte e veio mais gente de fora também. Então juntou E mais gente nova. mais gente nova. Aí eu não setei tanto assim o público na fonte. É quem queria entrava e vamos ler junto, vamos estudar. Mas o grande insight foi, vamos ler mais então. Se tá mundo lendo, eu quero que lê comigo. Então eu já sou assim é pra também. ler comigo. Já que tá lendo, e outra. Eu quero também uma maneira de fidelizar mais a galera e tá mais perto ainda, né? E já que vai ler, vamos ler junto. Porque senão ele vai ler com o concorrente. Aí Com ferrou. escorpiões. Né? Então. É isso que eu ia perguntar. A gente ia chegar no dos copiões. É, Você ficou 2 anos ali fazendo conteúdo e continuou. tá. Como que você lida com as cópias? Sabemos que tem. e Sabemos bastante. que tem. Eu acho que eu tô no caminho certo. Se alguém tá me copiando, é porque acho que alguma coisa certa eu tô fazendo. Lógico que na hora que você vê, não é legal. Dá né? um sentimento de eu Pô, vou dar uma você porrada fala, nesse cara. é um domingão que eu fiquei lá criando conteúdo à tarde, que eu podia estar fazendo alguma outra coisa, que eu tava lá, parado, criando conteúdo, tal, preparando. Mas eu não me importo muito, mas eu dou uma cutucada. Que nem nesse último que aconteceu, até que a gente conversou, eu fui lá e falei, ó, ou você tira do ar, ou você me menciona. E aí a pessoa ainda colocou um monte de pinguinho assim pra me mencionar lá embaixo. Eu falei, ó, você me menciona em cima na legenda. Pô, faz igual tu faz com os cortes. Então, eu vou ter que fazer o que agora? O que eu tirei de lição disso? As minhas resenhas, Pô, eu vou ter que pôr o @corte dos livros na imagem, que eu não fazia isso. Porque assim, o meu A conteúdo que ideia eu crio... o meu conteúdo que eu crio já tem um @cortes na legenda lá embaixo. Então, se a pessoa copiar... Não, isso é muito louco também. Às vezes as pessoas copiam e apagam o cortes e postam. Põe por cima, né? Põe por cima, põe um coloca de branco. marca d'água lá. Alguma coisa. Aí, o que eu falei? A minha resenha, que na verdade, eu olhando pra hoje, é a minha maior entrega. Por quê? O corte é um trecho. A resenha... Ela é a sua visão daquilo. É um tempo que eu gerei mais profundidade aqui. Eu tô trazendo os grandes insights, eu coloco ali as 10 fotos, eu vou falar sobre isso depois. Eu perco quase 1 hora para montar uma resenha, porque eu fico estruturando o roteiro, qual que é o grande insight e tal. E eu tiro as fotos dos livros e eu não coloco o @cortes. Eu vou ter que começar a pôr. E se... Já tô com a ideia aqui. Fala.
Podia ter uma espécie de, talvez, um marca-página, alguma coisa, com a arroba dos livros. Entendeu? Também, boa. Porque daí você não precisa colocar na imagem. Faz um Já tá na personalizado, imagem. né? Boa. Nossa, Muito boa bom. ideia. Boa, Gostei também. Fica personalizado. O próprio post-it. O próprio post-it que você coloca lá. Boa. É que depois vocês olham lá o Instagram dele, o Cortes dos Livros, ele faz vários... Pô, na mentoria eu falei, mostra como que você Não, eu ia faz chegar isso. nisso agora, cara. Você não tem ideia. Esse é muito engraçado. Antes eu postava só uma foto, eu, tipo, segurava com a mão assim E postava. e postava. Sim. Dava tipo 30. Eu tenho. Cara, tô com 44 mil seguidores. Dava tipo 50 likes. Aí eu falei, mano, o que eu tô fazendo de errado aqui? Não é possível. Aí a Isa um dia na mentoria falou assim: as pessoas querem ver como você lê. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui e tirei a foto das coisas. Minha primeira resenha deu, tipo, 500 likes. Compartilhamento e tudo. Falei, nossa, aí acertou. Cara, a última, do Ego é Seu Inimigo, viralizou. O carrossel? O carrossel viralizou. Veio 1.000 seguidores orgânicos. Caraca! Tem 4.500 likes. Quase uns 3.000 salvamentos. Absurdo, assim. Viralizou sozinho no orgânico, sem nada. É o como. É o como, mas obrigado. Foi a Pablo dica. Marçal, como? Tarará, tarará. Foi a dica que você deu lá em setembro. A pessoa quer saber o como. Viralizou agora. Mas é que as pessoas ficam enrolando. De fato, eu concordo muito com o que o Pablo fala dessa parte do como. Porque as pessoas querem saber como você faz. Ah, antes era um livro. Ah, legal. É um livro, Tá, ok. entendi que você leu esse livro. Mas e aí? Como que você chegou nessa resenha? E aí eu falei, não, mostra aí como que você faz. E aí comecei, eu falei, ó, você tem identidade visual aí. E aí, até hoje eu tava vendo lá que você lançou, né, a sua identidade nova. E isso também é importante para quem tá no digital. Porque às vezes é assim, não, só vou começar depois que eu contratar o design, que eu fizer o... Esquece, tu não vai chegar nisso aí. Você não vai. Você vai gastar um dinheiro com uma identidade que não é sua, porque você não vai gostar. Daqui 3 meses você não vai gostar, porque você vai começar a testar. E aí você não é mais aquela pessoa. Até você chegar que, não, essa cor é minha mesmo, é isso aqui que eu gosto mesmo, isso aqui que eu vou insistir. Demora. Não, foram 4 anos pra chegar na identidade que eu amei agora. E foram vários insights. Na mentoria eu falei, nossa, coruja. Eu comecei a ver que toda vez que a gente entrava lá, tinha coruja. Cadê a coruja que não tá no negócio, entendeu? No café, lembra? Põe a coruja do lado do café. Põe a coruja do lado do café. Isso parece bobo, mas é uma parte da identidade. A coruja, né, tem ali o seu significado dentro da sabedoria. Então, foram coisas que foram sendo construídas, mas que já existiam. Não foi vamos copiar fulano que deu certo. Porque não vai dar certo para você. Então, não adianta pegar lá a resenha, tirar um monte de print e copiar. Você sempre vai ser uma cópia e nada daquilo que você vai chegar de cópia vai ser original para sua vida. E teve gente grande que copiou, né? Lembra? Pois é. Não vamos citar nomes, mas tem gente grande copiando. Exatamente. Pelo amor de Deus, gente, não tem como. Até a forma que ele faz lá o Reels, eu falei, não, mostra os livros de uma vez, não. É verdade. Ele fazia já com o livro assim, ó. Não, põe o livro assim, ó. A pessoa vai ser obrigada a ficar até o final para ver você fazer isso aqui. No final do ano viralizou também esse daí. Dos 5 livros, eu fiz lá um conteúdo dia 27 de dezembro, acho. Tinha uma coisa assim, né? Todo mundo tava no final do ano postando... Quantos livros leu naquele... Eu odeio ser igual a todo mundo. Eu não gosto. Se todo mundo tá fazendo isso... Eu fiz o meu fazendo... Se todo mundo tá fazendo isso, eu não vou fazer, porque todo mundo está fazendo. Vai virar trend. Aí minha esposa falou, tem que fazer. Eu falei, não quero ser mais um. Não tem que ir, nada. Não quero. Aí teve um dia lá, eu falei, eu vou fazer um vídeo. Aí eu peguei lá 5 livros que foram importantes pra mim, pus lá o ring light, pus a câmera, gravei. E ficou segurando o livro assim, ó. Fiquei falando, 5 livros que você precisa ler em 2024. Cara, deu 350 mil views, deu 6 mil seguidores no orgânico. Não, tá também. 388. 388? Eu vi antes de vir pra... Tá vendo? O negócio tá... É isso, e tá vai entregando entregar. ainda. Né? Tá entregando. E assim, foi um vídeo... Isso é uma coisa muito louca também. Pra quem tá no digital. Às vezes você fica pensando no melhor, na melhor estratégia, no melhor conteúdo, no melhor... Esse daí foi muito despretensioso.
foi tipo assim, eu vou fazer um conteúdo aqui, 5 livros que você precisa ler ano que vem. Até agora eu não sei se foi o conteúdo, se foi a copy, se foi... Foi uma junção. Foi uma junção e deu super certo, cara. O gancho é forte. Final de ano. O gancho é forte e você não entregou. Você reteve as pessoas. A retenção é o principal no Instagram. A retenção de vídeo no Se tu Instagram. conseguir segurar a pessoa no teu vídeo, já é. O Instagram entrega. A pessoa quis saber qual que era o último, né? Porque Exatamente. é 5 livros. Você não Se entregou, ela assistir até o pessoas quarto, ela... Eu mostrei isso tipo assim, primeiro, 5 livros. E não Assim, dá pra né? ver nenhum. Assim. Com os post-it e tal, não dava pra ver nenhum. Então ela se obrigou a ficar até o último. E foi um negócio muito legal nesse também, que aconteceu. Quando viralizou, óbvio, quando viraliza, você toma hate. Sim, normal. Aí, o que eu fiz? Na época, eu tava ouvindo um podcast lá no PrimoCast, e o Giovanni, que é o da Oratória, o professor da Oratória, Sim. ele falou assim, quando você viralizar e tomar hate, fixa o hate. Você fixa um positivo e um negativo e deixa o pessoal ficar brigando. Cara, ele começou a entregar. Ele tava assim, ó, começou a subir, ele começou a cair. Aí eu tomei o hate, eu fixei, ele começou a subir de novo. É porque daí o pessoal que gosta de você te Começou defende. a ir lá me defender. E quem quer defender o cara que comenta. Não, Eles aí começam a aconteceu, brigar lá. virou você um deixa lá. debate no meu Reels. Debate, exatamente. E aí o Instagram entende, opa, tá legal isso aqui, vamos entregar mais. Ele voltou Foi a igual o entregar meu de do novo. tênis. Uma menina foi e falou, eu não tô achando meu sapato. Eu não tô achando meu número. Aí veio uma outra e falou, tem na loja tal. A outra, não tem não, tem não sei o quê. Aí quando eu fui ver lá, tem um pessoal... Todo mundo E conversando. aí começou a entregar de novo. Um bate-papo da UOL. Aí virou um bate-papo da UOL, Muito sabe? bom, De muito indicação. bom. Muito Aí eu bom. falei, deixa o pessoal brincar aí que tá legal assistir daqui. Muito bom. Vai ficar muito bom. Seu conteúdo, na verdade, você vira o coadjuvante do conteúdo. Eu acho Sim. isso muito legal. Sim. E qual a visão que você tem sobre como a gente pode influenciar as próximas gerações a largar um pouco o celular? Porque eu vi uma pesquisa, inclusive, eu não lembro de onde, eu tenho esse problema da fonte. Os jovens hoje, geração Z, estão chegando sem saber mexer no computador. Uhum. Eu não sei o que é pior, né? Só sabe mexer no celular, não sabe dominar. Tem estratégia para dominar o celular, mas não domina uma ferramenta de trabalho e lê, então. Esquece, né? Qual seria a tua indicação? Eu acho que isso nasce em casa, né? Exemplo, vocês estão lendo e Tintim. o Tintim tá com um livrinho na mão dele lá de Na desenho. igreja ontem passou a hora que ele viu, mãe, aqui tem livro. Pum, Eu acho que parte do exemplo, cara. Se você estiver num ambiente onde tem 5 leitores, você é o 6º. Então, eu acho que se cercar desses ambientes, eu acho que para os pais, principalmente, né? Para os avós, enfim, quem cuida, quem é cuidador, né? Tem que incentivar, cara. Eu não tive isso em casa, não tem problema nenhum. Meu pai e minha mãe não me incentivaram, acabei buscando tarde. Ainda bem, tudo bem que deu certo. Mas eu acho que fazer o nosso, né, dentro, fazer o que a gente pode para ajudar. Que nem o Cortes hoje tem conteúdo gratuito lá. Todo dia tem conteúdo no Stories e no Feed. Então eu tô tentando fazer algo para ajudar, para levar um pouquinho da leitura. Então acho que nasce no exemplo, né? Não tem nada mais forte do que o próprio exemplo. Inclusive para os líderes, né? Inclusive para os líderes, exatamente. Isso é uma coisa que eu falo, como a leitura, parece que a gente está numa bolha, né? E é realmente uma bolha. Em 2020, quando eu comecei a ler, eu tinha, um ano antes, eu tinha trabalhado no Banco B3, a Bolsa de Valores do Brasil, quinta maior do mundo. E eu estava num projeto de liderança lá com 4 times, eu não era um leitor. Então, eu era um líder que não inspirava leitura. Então, tipo assim, é um negócio que realmente o brasileiro lê 2 livros por ano, em média. E nós jogamos a média pra cima. Então, tipo... Não deve ler nem meio, então. Pois é. Então, eu acho que os líderes, principalmente, né, pessoas inspiradoras, essa galera, o quanto puder ler, eu acho que é um bom exemplo. Porque, normalmente, se um líder ou uma líder for inspirador, a pessoa abaixo dela, ou numa organização, ela vai modelar aquela pessoa. Ela vai ver, pô, legal, o Adilson é leitor, vou ler também. Então, acho que o exemplo, cara, não tem nada mais que motivo do que o exemplo. E tu falou uma coisa que também é verdade, porque às vezes a pessoa tá em casa agora e na família dela não tem ninguém que lê. Só que ela pode criar um ambiente para ela. Mudar esse cenário. Ela né? entra, por exemplo, na sua comunidade, as pessoas que estão lá vão passar a ser o ambiente dela. E aí ela vai passar a ser a média daquelas pessoas. Então, às vezes, a pessoa hoje não lê nenhum livro. Ela fala, como que eu vou fazer?
se compromete, entra numa comunidade igual a do Adilson Cria o ambiente. e ela cria o ambiente. As pessoas que estão lá vão te puxar para você se tornar a média delas. Não, e isso... Puxei você? Claro. Verdade. Nossa, eu Você tinha abandonado. casa Não, com- eu já lia Não, ele antes lia. de você. É. Só que eu tinha abandonado o hábito da leitura Tá. 100%. E Que hora todo que eu vou ler? dia- Foi que ele me perguntou. E aí todo dia eu acordo e tá Isadora lá lendo. Eu falei, Irritando meu ele. Deus, eu preciso. Como E eu lê sei tanto, da né? importância. Aham. Não, Assim, e eu acordo 4h30. Só que mesmo assim eu tinha tirado o hábito da leitura da minha vida. Não, é porque Tinha o deixado hábito- de lado. Porque eu estudava. Sempre estudei minha vida inteira. Só que aí eu caí na armadilha de, pô, vou estudar assistindo curso de fulano, curso de ciclano. Não, mas aí tem um código aí, né? O curso do Ciclano é 3 livros que ele leu. Sim. Exatamente. Pegou o código, pessoal. É, exatamente. Pega isso aí. E outra coisa, às vezes tu vai ler o livro do Napoleão Hill, o Napoleão Hill não tem um curso, porque ele tá morto. Sim. É direto o ensinamento Na fonte, do cara, é você aprender direto na fonte. E aí, de tanto eu ver, eu passei a entender que realmente os caras leem o livro e criam o curso. Lê o livro e cria o curso. Não, isso. tem hora que a gente... Eu mando, né? E Pô, pra que fulano tu vai- criou o curso aqui, ó. Olha o livro aqui, ó. É o livro igualzinho. esse. Mas é isso. Mas por que que dá certo? Porque O as brasileiro pessoas não lê, Não lê, exatamente. aí ele é. acha que ele... Não dá nem pra baita dizer, conteúdo. não dá nem para dizer que o cara tá fazendo o mal pra sociedade. Não, Porque então, se você ele for tá parar pra inspirando pra ler, pensar, ele tá pegando o conhecimento de um cara, sei lá, Sim. lá dos Estados E Unidos, tá compartilhando. trazendo e compartilhando pras pessoas que não têm acesso porque não querem, porque elas não compram um livro e leem. Mas aí é um negócio muito louco, né, Carlos? Porque assim, pensa... vamos pegar um curso aí de Cicrano, que nem você falou. Sim. Você vai pagar o curso R$2.000. Sim. 4 livros, você vai gastar 150. Sim. Aí você não tem a disciplina Exatamente. de sentar e ler o livro, aí você Nem vai... a disciplina de fazer o curso. às vezes compra É, às Vou vezes longe. compra o curso, mas aí que tá o problema. Compra na emoção e não faz o curso, né? É, É isso aí. Então você tá pagando mais caro, o conteúdo é o mesmo. sim. A Com a pessoa visão de outro cara só. com a visão Sim. de outra pessoa. Não, geralmente o conteúdo do curso é pior. É igual o filme e o livro. Geralmente. porque tem a visão porque do mundo da pessoa, a né? pessoa Tem um viés pega dele, aquela né? informação e repassa, só que tu não recebeu do cara original. Ah, O cara original, É. pô, o cara passou tudo aquilo ali, ele tem o entendimento. isso é uma coisa que eu sempre, quando o pessoal fala, às vezes respondi uma caixinha outro dia, me fala uma coisa, um insight pra virar minha chave, eu colocar o hábito da leitura. Leia. O básico, né? Começa. Mas eu falei assim, ó, pensa que o livro é uma mentoria com o autor. Eu acho. Aí eu tenho dei, essa eu visão. dei um exemplo do Alfredo Soares. Eu falei assim, ó, peguei um livro do Alfredo Soares, mostrei, todos somos uma marca. E eu falei, ó, você vai fazer uma mentoria com o Alfredo, quanto será que custa? 90 mil reais, 100 mil reais, uma mentoria com ele, um one-on-one? Muito mais. Mentoria com o É. Joel. O livro custa A 35. gente tava falando que o mínimo é 60 mil. Individual, se for uma mentoria individual, É. você e Essa merda, ele, é. Então encara o livro como uma mentoria, por quê? Às vezes o conteúdo é o mesmo. Às vezes você tá sendo Tô dando uma... não, 99%. geralmente o conteúdo do livro provavelmente vai estar até mais aprofundado. O meu livro não é não, Sim. pessoal, porque o meu livro é minha história, no caso. Então, não tem nada de mentoria lá. Se vocês quiserem mentoria, tem que ser mentoria mesmo. Então tem isso. O pessoal, às vezes, por não ter essa disciplina e essa coragem, às vezes, de pegar um livro e ler, paga muito mais caro num curso digital. É isso aí. É por aí mesmo. Eu falo que tem um livro, por exemplo, do Pablo Marçal lá, O Antimedo, que foi o primeiro, é fininho assim. E as primeiras páginas você fala, mas ele falou isso, não sei. Mas é claro, é a história do cara. Ele tá usando o mesmo conteúdo. Só até que hoje. ali tem um modelo mental de como que ele funciona, como que não sei o quê. Mas aí a pessoa coloca Na caixinha. na caixinha. Ah, mas o fulano que viralizou, não sei o quê. Pois é, aprende com ele como ele viraliza. Você quer tanto? Inclusive, não tá nem... A pessoa ela tá tão numa zona cinza que ela nem sabe que ele paga as pessoas pra fazer hate dele. Sim, ele paga os hates. O hate deixa de ser hate porque agora tá recebendo. Então, mas aí É você... surreal. Mas aí você fala assim, não, o cara, você tem que aprender. Baixa a bolinha. E aprende um Coloca pouquinho. a arrogância no bolso. É isso aí. aquilo, tem coisas que você não vai concordar e tá tudo Não bem. faz, ponto. Simples, mas você não pode deixar jogar Fechar aquela os pessoa olhos, numa né? caixinha e falar assim, não, tudo que ele fala não serve. E uma coisa que eu tenho uma opinião sobre as livrarias, Uhum. qual a sua? De ver tantas livrarias fechando como foi a Livraria Cultura agora Nossa, aqui. que dor, né? Me dói, é. Eu tenho até uma coisa. Sempre quando eu passo numa livraria, eu me obrigo a comprar um livro para ajudar a sobreviver. Mesmo pagando 2 vezes mais o livro. Ó, vou te falar que aqui é a livraria do West Plaza ali. Tá com preço bom?
Tem livro que a gente paga mais barato lá do que na Amazon, tá? Então, eu acho que a livraria precisa entender. Elas têm que mudar o negócio. Não pode ser mais Vai livraria. focar na experiência. Experiência. Tipo assim, se você... Por exemplo, um clube de leitura. Cadê o clube de leitura das livrarias? Isso, cara, é isso. Você tem que mudar. Trazendo influencers de leitura. Você tem que ter um Nossa, isso é café sensacional. junto. Você tem que ter, às vezes, um mini auditório para um autor ir lá dar uma palestra, alguma coisa. Você tem que levar as pessoas lá para Fazer dentro. clube de leitura das pessoas que não têm em casa. Se for livro por livro, você vai perder para Amazon. Aí é commodity. Ia ser muito legal criar uma comunidade de uma livraria, onde Total. às vezes você Eles não não tem... eles não têm que criar isso. Eles têm que se associar com o cara que Então, cria. Ah, entendeu? é isso que eu sim. tô falando. Porque se você Não pega puxando a sardinha, mas é porque eles não sabem fazer. você É, pega um pega os influenciador que influencers. leva a galera para lá. E você Exatamente, podia ter um time de exatamente. influencer, inclusive, alô livrarias. Quando você for colocar lá, já marca as livrarias. Eles podiam ter... É verdade. É porque é ele que faz essa parte. Boa. Podia Deixa pegar, eu- assim, um time de influenciadores, fazer um negócio, falar, gente, é o seguinte, ó, uma vez por mês, você vem, e anuncia. O que vocês vão ganhar em troca é livro, porque nós estamos quebrados. É isso. Eu duvido que vai ter influenciador que vai falar, não. Não, acho que não. Vai Pô, falar que vai. Agora quer ficar com esse negócio de aí você entra numa livraria que era um ambiente. Eu sou apaixonado. Valentim já Eu tá também. acostumado. Se Aquela da você Travessa tá lá, ouvindo, maravilhosa, se nossa. você tá ouvindo esse podcast já marca as livrarias aqui embaixo para os donos Isso. fazerem a mentoria Coisa Adora. E fazerem um acordo com o Adilson. Eu já tenho inclusive, se vocês Já quiserem. tá levando, já tá no negócio Tem que já vai palestrante, pronto. a gente tem um time forte. Time top, nosso time é bom. É. Então, assim, mas é de fato, às vezes você tá ouvindo e conhece um dono de uma livraria pequena de bairro, como que o cara faz para expandir? Ele precisa criar algo que seja dali. Então, é assim, não vejo, se você tem as ferramentas atuais de influência, por que não vai utilizar? Às vezes fica aquela coisa de, mas fulano tem tantos mil seguidores, ele não vai aceitar vir de graça. Tu que tá julgando. Total. Nem tentou, né? Então, assim, quanto não seria bom para as editoras, Às vezes, para os autores? então, muitas vezes é uma troca, às vezes. Sim. Às vezes o E Adilson. cresce. Outra, eu vou lá, eu conheço gente nova, networking. Que vai depois se interessar pela sua comunidade, tá tudo certo. Aí cada um vai trocando a atenção das pessoas. Eu acho que falta muito mais do projeto ali do que Precisa, assim, ó, a gente for olhar tudo o que aconteceu no mundo, a livraria está no mesmo modelo de negócio de 2000 de lá em 10, 30, 40. É. Então ela não mudou o modelo de negócio. O modelo de negócio não é mais vender livro. Não pode ser isso. Eu tive dificuldade de achar. Eu peguei um livro lá e aí eu falei, nossa, não tinha preço. Aí eu cadê o negocinho do preço? Meu Deus, baixa o aplicativo do negócio, passa ali, ó, o preço tá ali. Cadê? Não tem, sabe? Então eu tenho essa. Eu acho que eles precisam se reinventar. E acho que tem espaço. Porque, assim, tem vários, como eu, tem outros influenciadores também, tem espaço para isso. Tem muito espaço. Tem. Eu já vejo que tá errado quando você entra numa livraria, não tem espaço para você sentar para você ver o livro. Você abre o livro, tem o vendedor atrás de você, parecendo um pinguim atrás de você. Tá errado. Não vai vender aquele livro. Por que o vendedor tá atrás? Vendo se você tá vendo o valor do livro? Ele está comparando com a Amazon? Sim, a gente faz exatamente isso. Porque se não compensar, você não vai levar. Eu levo assim e falo assim, tipo, R$5 de diferença. Porque nem frete eu pago e chega no dia seguinte. Então, assim, se for R$5 de diferença e eu tô ali, eu vou pagar de cartão de crédito de qualquer jeito, é o mesmo cartão, eu passo ali mesmo. Que bom, pra livraria. Se começar, tá, R$15 de diferença, eu não pago frete, chega amanhã, não vou ler hoje mesmo. Mas esse mindset Esse que é o falta, que nem, por exemplo, e não só eu, que nem eu tenho parceria com as editoras, as outras pessoas também têm parceria com a editora, mas eu também poderia ter parceria com uma livraria. Só que a livraria tá num ponto cego. Tá. Por exemplo, lá em Jundiaí, caindo. lá em Jundiaí, na minha cidade, lá tem uma livraria leitura no shopping, tem uma livraria bem legalzinha, que ela já entendeu que o modelo tá diferente, ela já tem um cafezinho, tem uns negocinhos diferentes. Pra reter a pessoa ali. Exato. Então, assim, as livrarias também têm que buscar. Hoje tem muita coisa digital. A livraria tem que ter um ou alguns influenciadores para divulgar a marca dela. Você já recebeu um patrocinado de livraria? Não. Eu também não. O que eu pesquiso de livro Eles não vão rodar e eu patrocinado, nunca porque- recebi um tráfego pago. Cara, eu recebo patrocinado de sebo, cara. Eu de sebo já recebi. Isso é legal. Então, mas olha, por quê? Porque o sebo é o cara que tá lá na ponta, que já entendeu que mudou. Então, assim, livrarias.
Gostamos favor, de né? vocês. Ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te Entendeu? ajudar. Porque não dá pra falar, vai lá na livraria. Se você não deixa, às vezes, nem abrir o livrinho, assim, sentir o cheiro do livro. Não tem como. Mas eu adoro ambiente de livraria. Pra fechar a A gente resposta, eu vou lá, fico folheando. E aí tem um ponto que é legal da livraria. Agora eu vou o código, vou dar outro código. Quando eu tô na Amazon, eu estou direcionado a pesquisar. Quando eu tô na livraria, eu tô vendo muitas outras coisas. Eu também. Tem vários livros que eu comprei na livraria. Eu falei, cara, como é que eu não percebi Nunca esse vi livro? Não esse achou livro. esse livro, é? Não é que nunca achou, que eu tô lá nas minhas mesmas pesquisas na Amazon, com os, Com seu carrinho a salvo. mesma bolinha, os livros no carrinho, na fila de interesse lá. Ah, Então, o legal da livraria também é isso. Às vezes você vai lá, passa num corredor diferente, olha lá, tem muita coisa que você fala assim, nossa. olha os livros mais lidos, que às vezes não é o que você tá acostumado. Exato. Outro dia eu comprei um livro na livraria, chama Venda Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa, alguma coisa assim. Eu dei uma folhada assim, vi o sumário e falei, nossa, cara, como que eu nunca vi esse livro? Porque eu tava na minha bolha ali da internet e do Amazon. É. A gente, quando vai para os shoppings, geralmente a gente prefere até um shopping que tem a livraria, porque o Valentim, ele fica mais tempo dentro de uma livraria do que dentro da ReHap. espetáculo, né? Muito bom. Eu também agradeço, porque o livro também é mais barato que os Principalmente, brinquedos. principalmente nessas livrarias que tem tipo um espaço. Essa da mais travessa que kids, tem no da Vila Lobos travessa, ali, tem Fica assim a de gente criança, ó. fica Os lotado pais de criança. levam, as crianças ficam ali lendo o livrinho, Por quê? brincando, Porque pegando. tem um monte de mesinha colorida, porque você pode sentar no alto, você pode sentar na escada, você pode sentar não sei aonde. Legal. Pô, e eles têm um café perto, do lado. É do ladinho, assim. Então a pessoa Sim. tá no café, daqui a pouco ela tá lendo livro. Daqui a pouco ela tá lá dentro. É Sim. quase que É automático. automático. Então ganha o café, que tá ali do lado, Uhum. ganha a livraria e ganha a próxima geração, porque... Olha, você vê uma criança falar, mãe, compra esse livro pra mim. Você fala, ai, graças a Deus, meu Deus. Tô acertando em alguma coisa, né? Exatamente. O jogo da livraria hoje em dia é prender a pessoa lá dentro. Quanto É. mais tempo a pessoa ficar, mais ela Ah, eu consegue. faria Então um por isso que é negócio- café, esse tipo É. de experiência, realmente. Tem que pensar na experiência. Eu realmente faria isso. Bom, vamos parar de dar mentoria para Pra livraria, livraria de graça, né? é. De graça. De graça, que ninguém dá E vamos- valor de graça. Exatamente. Tem que pagar a E mentoria da vamos, Isa. e vamos voltar aqui. Exatamente. E agora vamos voltar aqui ao mais importante. Tá. Como que eu leio esse livro aqui em 30 minutos? Dá o hack, vai. 30 minutos? 30 Não, minutos não 30 dá. Não, sei, claro. Não, mas fala aí, quais são os... Pro pessoal que tá em casa. Tá. Quais são os hacks que a pessoa precisa para ela, sei lá, ler mais rápido, reter melhor e vai Cara, tem um que é acrescentando. principal. Eu vou falar, mas assim, 2% vai fazer. O celular mais longe possível do alcance da sua mão. Essa é a principal dica. Por quê? Eu faço o O celular que do acontece? lado. Você tá com o celular ali, vai vibrar, Vai acender. vai Nossa, acender. notificação Aí o que toda acontece? Distrai. É. Aí você já perdeu o raciocínio. Você tá aqui lendo, vibrou ali, você já olhou. O que será que é? Aí pronto, cara. Você já quer acabar a leitura rápido Aí porque até você quer ir você lá. voltar para onde você estava. Entendeu o que você estava lendo. Perdeu uns segundos. E às Aí vezes já. você pode até falar assim, não, tudo bem, eu vou me aguentar aqui, depois eu vejo. Só que você já tá lendo com a cabeça lá na perdeu. notificação. O que é aquela E notificação? dependendo qual é a notificação, aí... Ó, exemplo, eu acho que essa é a principal. Cara, o mais longe possível do alcance da sua mão vai te ajudar. Essa é a principal. O celular rouba muito nosso tempo. É. Segundo, a constância. Eu vejo isso cada vez mais. Não precisa. Às vezes as pessoas falam pra mim, Adilson, eu não consigo ler 15 minutos por dia, mas eu vou reservar um sábado aqui, eu vou ler 4 horas. Eu falo, vai dar errado, não vai dar bom. Esse não é o método. Não é Segue assim. o caralho do método. Não é assim. Não é assim. Então, e um outro ponto também super importante, que quando a gente olha celular longe, um horarinho ali, 15 minutos por dia, às vezes um ambiente ajuda. Um ambiente não é nem minha Gosta comunidade. de café, põe o café. Gosta da água, já deixa a água. Ajuda, Eu faço põe isso. pertinho. Outra, tenta procurar um lugar que seja um silêncio, porque seria o celular... Acorda antes de todo mundo. Beleza, ó, o celular tirou a distração. Aí você vai ler no ônibus, sei lá, é difícil você se concentrar. Então, o ambiente que você vai ler também é importante. E por que com o tempo você vai melhorando isso? E o celular cada vez mais longe? Eu li um livro chamado Indistraível. Ah, sim. Ah, eu comprei. A Isadora Eu comprou. li ele em 4 lidas. Me distraiu. De 50 minutos. Hiperfoco absoluto. Tirei o celular de perto,
fechei no escritório, falei pra minha esposa, não me distraia, não entre lá, tô aqui, tá tudo bem, tô lendo. Li, pum, 50 minutos. Li, tipo, 80 páginas, igual que você falou. Não foi 80, foi umas 50. Aí eu fiz 50, 200 páginas, acabou o livro. Putz. Aí a pessoa fala, nossa, você lê muito. Não leio, cara, eu não leio muito. Eu não leio. Se você olhar tudo o que eu faço no meu dia a dia, tem 24 horas no meu dia. Se eu ler 1h20 é muito. Só que é todos os 365 dias do ano. Lendo. Entendeu? Então eu acho que ter bastante... Tentar tirar as distrações. Esse é o impacto, né? Porque ó, se você ler, vamos supor, que você comece a ler aí 1 hora por dia. Vamos jogar alto. É difícil até. É muito difícil. Porque o cérebro vai cansar. Cansa. Você precisa ter um certo delay de aprendizado. Mas vamos supor que você lê 1 hora por dia. 1 hora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São 5 horas. Se você não fizer isso, tentar compensar no sábado, você tem 5 horas para ler. Você não vai querer comer? Não vai levantar para fazer xixi? Não vai fazer... Não, Acabou, então o cérebro não vai fazer. cansar, Não, você cansa. não vai Não vai. conseguir Então, pô... assimilar. Aí não me vem contar essa história também, né? Você fala que não tem 15 minutos na segunda, Aí tem mas 5 horas no sábado. É. Ah, não- Pô, me é, ajuda, não- de não novo, lasca, me né? ajuda a te ajudar, né? É, Você tá criando uma narrativa pra você acreditar que você tá É a com a agenda muleta. lotada. é a muleta. É. É a muleta da pessoa que quer mostrar que ela é ocupada, que ela é importante. É. Né? Então, não, se é importante, mas nem tanto assim. Vai ler que você precisa dar uma melhorada. Então, mas assim, segredo rápido. É 15 minutos por dia, tira o celular de perto e começa. É uma coisa que eu fiz assim de manhã, porque eu queria muito entender a Bíblia. Tá. É vejo diferente que tá todo de dia, ler né, a Bíblia. Eu falei, não estou entendendo a Bíblia. Comprei um devocional mais simples. Não entendi. É verdade, não entendi. Comprei um mais simples ainda. Aliás, comprei não, ganhei. Parecia que a minha amiga já sabia. Ela veio aqui, ela entregou aqui, ó. Top, esse aqui é seu. Eu falei, é isso que eu precisava. Tá. Quando eu entendi eu fiz, olha. Aí ele tem lá um versículo. Mas o que as pessoas se enganam? Até o pastor lá estava falando, né? Que leu o devocional e fez, eu li a Bíblia. Não leu nada. Você leu uma paginazinha... Você né? deu o corte. Você deu o corte da Bíblia. Aí eu pego aquele versículo que tá no devocional, vou na Bíblia ler e volto pro devocional. Ah, entendi. Você entendeu o contexto daí. Aí eu saquei. Porque eu tava lendo e falava... Eu Tô parecia um boiando. analfabeto funcional, sabe? Que lê, mas não entendeu nada. Eu falei, gente, eu devo ser um idiota, porque eu não tô entendendo. E eu fiz isso. E assim, a leitura da Bíblia, assim como os códigos... Para quem não sabe, eu sou advogada, então é difícil você interpretar no começo. A Constituição Federal, né, de 1988, com um monte de palavras que não tinha nada a ver. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso para agora? Eu fiz esse processo. Tá. Esse processo começou em janeiro. Eu comecei a entender agora, quase maio. 5 meses para entender 2 estrofes da Bíblia. E ainda fui atrás de podcast, fui atrás, porque eu queria entender. Então, a força de vontade faz com que você vá atrás. Mas o que eu fiz? Eu não posso deixar com que isso afete os outros aprendizados. Eu não quero deixar de ler o meu livro. Então, eu vou acordar mais cedo. Para acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais cedo. E aí, acordou, igual vocês veem lá, filmei café, filmei água, filmei não sei o que, tirei foto, celular, eu já coloco no silencioso, coloco lá no canto. 4h30 da manhã, graças a Deus, a minha casa só eu acordo, que depois que ele acorda, acabou minha concentração. Então, eu tenho que acordar mais cedo. Então, assim, eu, de fato, coloquei em prática sem saber, tá? Não, Intrinsecamente, você... Sim. eu montei um ambiente onde eu conseguisse entender aquilo que eu estava fazendo. Então, se eu não faço isso hoje, igual hoje, a gente acordou, a gente foi dormir tarde ontem foi um dia de muita emoção, e o corpo cansa. A gente acordou 6:50. Acabou. Não vai ter leitura hoje. Nem tenta repor, não vai. Não dá. Só que é um dia atípico. Amanhã não pode ser assim. Então, hoje a gente tem que dormir mais cedo. Isso é um segredo que tem lá no Hábitos Atômicos, que ele fala que nunca pula mais de... De 2 dias. 2 Você dias. não pode somar 2 dias. senão seu corpo começa a entender... Entender que, posso ser assim, então. E é a mesma coisa. Vou viajar para o Quênia no sábado. Vai dar para fazer ao longo da maratona? Não vai. Então, eu vou fazer atipicamente. Eu não posso pular aquele treino. Porque se eu pular aquele treino, a minha cabeça falou, faltou 30 quilômetros para o processo da maratona. Eu posso quebrar a maratona por causa disso. Aí eu falei, então eu vou fazer na sexta. Então, eu já estou segunda-feira pensando como que vai ser meu final de semana. Mas se a gente não fizer isso, que planejamento você faz? Sim, não tem jeito. É não um tem negócio como. surreal. Então, preparem seu ambiente. E que livro você indica para quem está começando?
essa é uma pergunta excelente. Por quê? Às vezes o pessoal quer começar e quer ir no hype. O livro que eu tô lendo não é para a pessoa que quer começar agora. Eu tenho 4 anos de leitura. Então, assim, primeira dica, leia um assunto que você ama. Simples. Qualquer um. Qualquer um. Porque o segredo é começar a ler. É se tornar leitor. Pega, você é advogado, pega algum livro de alguém da advocacia, enfim, você é maratonista, leu, admira, né? Pega um assunto que você ama. Por quê? Pensa assim, ó, é uma mudança de hábito. Não vai ser fácil. Não adianta a gente falar aqui que vai ser ler um fácil. negócio legal, né? Se você estiver lendo algo que você ama, a tendência é que essa jornada seja um pouquinho melhor do que você pegar algo que o Adilson tá lendo. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a ler, eu li lá 2, 3 livros. Aí tava todo mundo falando do livro do Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. Ai, não consigo rápido, ainda. Devagar, rápido e Devagar. Aí eu falei, vou ler Rápido e Devagar. Tá todo mundo falando do livro. Cara, quase atrapalhou o meu hábito. Porque é uma leitura difícil. E quando você tá começando a ler, um livro grande te assusta. Exato. Eu ia falar isso agora. O Rápido e Devagar é grande. Tem 300 e poucas páginas. E a pessoa que tá começando, às vezes é melhor para ela começar pelo livro pequenininho. Menor e tal. 200 páginas. Isso, mas não mais que isso. Mas acho que a grande coisa é escolhe um assunto que você gosta muito, porque a jornada vai no ser... hobby como artista. Não. Pronto. Rapidinho, pequenininho, acabou. Mas a pessoa vê aquela vitória, dá exatamente. Dá a sensação de concluído. Ó, que nem, por exemplo, os livros da Editora Gente são uma excelente escolha também. Por quê? E não é fazendo lobby, não. São livros de empreendedores e pessoas que a gente está perto. Que a gente conhece da internet. São livros instagramáveis. É bonito de ler. É bonito, você quer tirar foto. São coloridos. Então, isso dá uma sensação. A sua experiência de leitura fica melhor. E às vezes um ou outro traz, por exemplo, tem o livro do Yeser, traz a personalidade dele na escrita na capa. Sim. Então você tem a sensação, às vezes, que tá no Instagram. É legal tu conhecer o cara que escreve, né? Porque você meio que... Exato. Consegue ouvir a voz dele enquanto você lê. Sim, total. Eu gosto muito disso. Total, também. Total. Eu gosto disso também. Mas é uma frase até, respondendo para fechar, leia o que você ama até amar ler. Eu li essa frase no livro Almanac de Naval Ravikant. É um investidor americano e tal. Leia o que você ama até amar ler. Isso mesmo. Porque daí você vai ficar mais interessado em ler outra coisa. Aí você vai pro próximo, Um dia você vai ler o livro do hype, alguma coisa assim. Hoje eu escolho o livro como desenvolvimento. Eu quero melhorar em vendas, vou ler um livro de vendas. Mas antes meu planejamento saiu todo, mudei tudo. Bagunçou tudo. Eu baguncei todos os livros que eu tava lendo. Eu baguncei tudo. Eu tinha mostrado pra você todo o planejamento, né? Mudei tudo. Mudou tudo. Mas é bom, a gente muda, a gente vai mudando. Ainda bem que eu tinha os livros em casa pra mudar, tá vendo? Sim. Como era importante ter os livros. Claro. Fazer o ambiente comprar mais daqueles que você não leu ainda. Isso é muito bom. Exato. E como que as pessoas conseguem se tornar parte da sua comunidade? Tá, Deixa aí pra elas. lá no meu Instagram tem um link lá na bio. Vai clicar lá, tem lá como funciona, vai cair, vamos conversar comigo, eu vou Então, explicar. se você é iniciante, partiu comunidade. Partiu comunidade. E se você já está lendo mais de um livro, partiu a fonte. Exato. Vocês entenderam, né? Até porque a fonte são livros de finanças, já é um assunto que, tipo assim, né? Não é para qualquer um, você tem que... Mas você tirou a fonte do quê? Porque você tirou da onde? Que eu acho que tem um significado em latim. Não tirei de nenhum lugar, foi tipo assim, eu falei assim, vamos lá na fonte, vamos buscar... Porque assim, você pega hoje... Quer ver? Aquela resposta que você deu, aquele comentário que você fez um pouco antes. Você pega lá os influenciadores, por exemplo, de finanças, eles estão trazendo conteúdo de algum lugar. Então, eu tô levando a minha comunidade para ler na fonte. Sim. A gente vai beber água da fonte. Eu acho que é italiano, deixa eu ver. E agora? Não lembro. Eu vou achar, depois eu te mostro o que significa a fonte. Mas Que nem o primeiro livro que eu coloquei lá, Segredos da Mente Milionária. Pô, todo mundo tem que ler esse livro. É o livro... Te falei, né? Foi o A primeiro gente livro criou que até você um me deu. ritual, né? A gente tem um De ritual de todo ler começo todo de ano. ano ler esse livro. Não, esse livro... Só que agora, esse ano não Esse li ano a ele gente não ainda. fez. Mas a gente estava sempre lendo esse livro. Porque Esse esse livro é livro foi o livro maravilhoso. que mudou completamente. E às vezes a gente volta ao padrão minha financeiro. relação
Você volta nas suas crenças, Aí no você seu lembra do livro. condicionamento, né? Exatamente. E daí você lembra do livro e fala, opa, olha eu fazendo coisa errada aqui de novo. Esse livro foi pra mim também um dos melhores que eu já li na minha vida. Ele é incrível. E ele é fininho, pô, tem Sim, 160 sim, páginas. Se eu fosse para começar, se eu fosse começar hoje, na verdade, eu indicaria pra pessoa a única coisa. Ah, a única coisa que é maravilhoso, né? Tu tá lendo, né? Tá. Foi o que tu me indicou, né? A única Ah, é coisa. mentira, eu terminei indicaria o- o meu. Gente, se vocês tiverem curiosos lá, é mais sobre a história de atleta da vida real, é a história de uma vida comum, fazendo coisas para sair daquele ambiente que às vezes você não tá querendo ficar lá, mas você nasceu ali. Então, Sua vida não teve nada de comum. Então, não, é depois de uma ontem, bela do história de pastor, vida e você que tá ouvindo é obrigado a comprar esse livro. Boa. Já gerei o corte. Deixe sua mensagem pra gente finalizar, mas deixe sua mensagem para todos que estão ouvindo ou vendo a gente nesse momento. Tá, eu acho que a minha mensagem é uma coisa que aconteceu comigo. Comece a ler antes que você seja obrigado a ler. Porque em algum momento, se você estiver numa jornada de empreendedorismo ou uma escalada profissional ali, a leitura vai bater de frente com algum momento na sua vida. Eu comecei tarde, aos 38, e gerou um impacto muito grande na minha vida. E está gerando nas pessoas que estão acompanhando hoje. Então a leitura... Hoje tu tem um negócio por causa da leitura, né? Então, assim, começa a ler. Como a gente falou, não tem segredo. Pega um livro, 15 minutos por dia, tira o celular de perto. Você vai ver que sua vida vai mudar, você vai ter mais... Você se sente mais pronto quando você finaliza uma leitura. Você se sente mais preparado. Então, Eu acho que é tipo uma exponencial, né? Eu acho que se você Acumulando. não lê e daqui a 3 anos você não lê, você vai estar com 0. Agora, se você começa a ler hoje Sim. 15 páginas e lê 15 páginas de diversos livros durante 3 anos, não tem como você não não estar tem como. absurdamente superior ao que você está hoje. É Impossível. tipo academia. Tu vai na academia num dia, você não olha no espelho e tá musculoso. Você vai 2, 3, 4, Daqui um ano, ano, pum. 2, 3, sim. quando você olhar, você vai olhar e vai falar assim, caramba, como que eu não construí fazia isso. isso, entendeu? Foi o exemplo que eu dei. Eu falei, cara, em 2020 eu me achava muito pronto para os desafios que eu tinha. E eu tinha essa convicção naquela época. Mas você estava pronto para o desafio que você tinha. E que eu tinha, mas eu vejo que eu poderia Que ter se Não você pro poderia... próximo. mas se você... exatamente, eu Mas estaria pro muito próximo mais bem nível, preparado. se você não se preparasse, não ia Ah, não, nem Você chega não no ia próximo chegar. nível. Não chega. não As chega. pessoas que chegam no próximo Aí, nível são você as que tá leem ouvindo, muito. às vezes se sente injustiçado, que, fulano, olha lá fulano que conseguiu, olha fulano que no meu trabalho, você vai julgar às vezes que o cara, só lê. O cara só lê. Só, né? Mas às vezes as ações que ele tem no trabalho foi por causa da leitura e por isso às vezes menos diploma ele tem que você, mas ele passou e você não. Total. Um negócio assim. Pensamentos geram ações geram resultados. Exatamente. Segredos da mente milionária. Exato. É isso aí. Tá vendo? Resgatou. Tudo baseado em livro aqui. É isso. Eu, se eu fosse indicar esse livro de A Única Coisa, foi o livro que... Vocês descobriram a única coisa? Quem indicou foi uma mentora que eu tive. Ela estava lendo e ela falou, gente, todo mundo da comunidade dela lá, ela falou, leem. E Mas você descobriu a sua única coisa? descobri. A correr. Boa. Se eu acordar e não for... E o hábito de correr, que eu entrei no desafio. Eu já tenho o hábito de correr, mas nunca corri todos os dias durante um ano inteiro. Aham. E tem gente que, nunca correu uma semana. Sim. E o hábito é, corra 1 quilômetro por dia. Tá. Claro que eu me desafiei a fazer 3, porque tá treinando, tá essas coisas. O Carlos não acabou ainda. Não, Não. ainda tô olhando, então não vou dar spoiler. Tá. E é um negócio muito louco, porque às vezes as pessoas acham que a única coisa é alguma coisa business ou alguma coisa. A minha única coisa também é atividade física. Se eu não fizer, não sou Porque a eu mesma sei pessoa. que o dia que eu não treino, eu performo abaixo. Eu performo abaixo tudo, inclusive comer. Ah, total. Fiz muito esforço, tô arrebentando. Nossa, a alimentação tá... Ó, tanto que hoje, o que baixo. aconteceu? Hoje, vim pra cá. Eu fui correr cedinho, porque eu já sabia que eu tinha que estar ligado no 220. Porque eu sei que o dia que eu não faço atividade física, eu não vou ter o mesmo nível de entrega. Então, minha única coisa é
Atividade física. Ela que gera todo o outro resultado. Então, o meu, ó, pra você ver como que é doido. O meu não é a atividade física, o meu é a corrida. A corrida. Se eu sentar na bike e fizer musculação, eu não senti a mesma coisa. Tá, do que correr, entendi. É assim, nem que eu faça 1 quilômetro e vá fazer as outras coisas depois, mas eu tenho que ter feito aquilo. É meio doido, Você né? fica mais confiante quando você acaba a corrida? Olha, eu nem não sei explicar, mas parece que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu também sou assim. Quando eu saio da coisa, eu falo, tô muito confiante. Sobe aqui nesse... Quando pega a medalha, então, nossa senhora. Quando bate eu quero fazer em tanto tempo, eu consegui, igual agora. Agora o meu desafio é fazer a Maratona do Rio em 3h30. E é um desafio, para os outros aí que correm igual uns doidos, talvez não seja, mas para mim é o desafio, porque é baixar 15 minutos da minha primeira maratona. 15 minutos? É muita coisa. Cara, é muita Tem coisa. que treinar no Quênia pra conseguir isso. Nossa, vai ser demais. Vai ser muito bom. Então, O storytelling vem pronto depois, né? Pô, eu vou fazer um diário lá. Não Dá pra espera, escrever né? outro livro. Mas já tenho ideia do que eu vou fazer. Dá pra fazer outro. X dias no Quênia. O que eu aprendi em X dias no Quênia, olha. Eu vou fazer. Eu já tinha um, eu já vou fazer Sempre dois. sai daqui com Cara, alguma que parada que alguém instala um drive na tua Exatamente cabeça. o que o Joel falou. Que esse negócio de... a gente desfez a sociedade. A outra botou montanha na cabeça dela pra ela fazer montanhismo, né? Falou, você tem talento nato pra montanha. Eu falei, vou correr montanha. Eu vou correr na montanha. Aí vem a outra, não, porque, olha, pode ser... A minha loja foi assim, vou criar uma loja. Eu fui saindo daqui com as coisas. Aí eu falei, mas o que serve pra mim? Isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Agora, o diário do Quênia eu vou fazer. Eu vou fazer ele primeiro digital, vou fazer escrito. Eu vou levar papel e caneta mesmo para escrever. Nossa, eu já vejo isso... Sabe no meio do livro do Goggins, que tem as fotos, Nossa, esse seu negócio? sensacional. Eu enxergo o livro, eu juro pra você. Já era. Já era. Editoras. Muito bom. Boa. Deixe suas redes sociais para as pessoas te acharem. Corte dos livros no Instagram. É a única. Tô lá só. Eu até criei agora com a... E o YouTube, cadê? E o YouTube tá quase. Tá quase. Eu criei agora que eu tive o repaginada no brand aí e tudo mais, eu criei o LinkedIn, mas ainda não comecei a postar conteúdo lá, mas vai ser uma que eu vou postar porque eu acho que tem muito Nossa, a ver. você é super fit ali. É. Fazer a newsletter por semana já tá... Então, eu acho que vai ser a segunda, mas por enquanto é o Instagram. Cortes dos livros. Então entrem lá, pessoal. Cortes dos livros. E nós? Eu sou @eucarlos.castro. Fiquei esquisito, né? Eu sou eu. Sigam também a Isadora Domingues, que é Com ezinho dobrado no final. isso, Mas Isadora importante Domingues. também o podcast Maratonando Histórias, só de vocês colocarem lá, vocês acham. E o meu tá em tudo quanto é rede social, vocês colocarem lá. Eu não produzo muito conteúdo no LinkedIn, mas tá o LinkedIn lá também. Se Às vezes você, quando tua tia Te mandar do o grupo bom dia. mandar o gif de bom dia, tu fala assim, tia, para de mandar essa merda e vai ler um livro. E aí, pá, encaminha o episódio pra ela. Isso aí. Você manda um bom dia pra ela desse jeitinho. Se inscreva no canal. O podcast está no canal. Quando você estiver ouvindo, inclusive, deixe sua estrelinha lá no Spotify. 5 estrelas, porque a gente não aceita menos que isso. Sim. Não, o Spotify até bloqueia a pessoa, né? Se ela der 4 estrelas. É real, pô. Tu é bloqueado Não no vai conseguir Spotify, ver mais suspende nada. tua conta. Ai, que É louco. Uma pessoa deu 4 estrelas e desapareceu. E se você estiver ouvindo e talvez é uma livraria, alguma empresa que queira patrocinar o nosso podcast, entre em contato ou nas minhas redes sociais, ou na dele, ou no próprio podcast, que a gente está aqui, aqui, ó, selecionando. Estamos tentando. E a gente ganhou presente, nosso convidado também tem que ganhar, né? Verdade. Como você já tem um Esquecemos. livro, Sim. Ficou sem esse livro. aqui ficou sem livro. Fiquei sem livro. Mas começou assim. Se eu não tivesse o livro, ele não tinha me chamado. É verdade. Começou É assim. verdade. Nossa, aí sim, churrasquinho. Aí. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Já Muito tem. bom, obrigado, gente. Adorei. Aí eu vou ler esse aqui. Elegante, hein? Tá, bom, legal, bom. né? Elegante. É pra, enquanto você estiver lendo, colocar uma aguinha gelada. O cafezinho vai bem também. O café quentinho. também é. Vai. Abre aí. Ah, tem o Tem o número do peito. número do peito. Nossa, você não acredita, cara. Você acredita que tudo o que acontece na minha vida, o número 11 tá junto?
Por isso que a gente esperou pra te chamar. Você já no- fez, Eu não sabia numer- disso. fez numerologia Caliane? Ainda não, ela tá... Ah, eu faço ela tá, assim, ó. Ela tá tentando me convencer, mas eu preciso fazer, sério, sem zoeira. Isadora é tipo um Todas- marketplace dos Todas mentorados. as grandes É. coisas... Minha esposa vai ser, ela tá lá em casa, ela vai lembrar disso. Tudo que acontece na minha vida, Tem o um 11. 11. Aí ela me explicou, a Liana me explicou. Não é o 11, É o 2. é o 2. É. E aí, a junção sempre dá 2. A hora que eu vi 11, eu falei, meu, não é possível. Aí, tá vendo? Talvez esse podcast vai viralizar. Talvez não, com nada, certeza. vai viralizar. Talvez Obrigado, nada. gente. Adorei o presente. Muito bom, Nós muito que obrigada. agradecemos sua presença. Isso aí. Obrigado a vocês que nos ouviram até agora. E até o próximo Até mais. episódio. Tchau, tchau. Tchau.